Vamos lá, Maurício. Vamos lá, Maurício. Vamos lá, Maurício. Já começar, já cair no chão correndo, tá? Vambora. Existe futuro para o cinema brasileiro? Vídeo do canal Hora Thiago. É o Hora Thiago. Patrocinado, eu acho que pelo tio Gabs. Se não for, desculpa, mas eu acho que é pelo tio Gabs. Acho. Enfim, vamos ver. File attack point. Mavericks inbound. Não, porque o futuro não existe, é verdade. A gente vai todo mundo morrer semana que vem, pela forma como o mundo tá andando. Essa cena aqui que tá passando, ela é do filme Top Gun Maverick. E ela só foi possível graças ao envolvimento das Forças Armadas dos Estados Unidos na produção do filme. Futuro é uma ilusão dos sentidos, esperança é uma ilusão da alma. True! E é claro que ela não é a única. O filme também tem um momento em que aparece a réplica de um avião furtivo inacabado, construída com a ajuda da empresa que fabrica aeronaves pro governo. Tem também os personagens do filme decolando de um porta-aviões de verdade e inúmeras cenas em instalações militares reais. Tudo isso, como eu disse, só é possível. Eu quero entender qual o rolê desse diretor, porque eu assisti recentemente aquele filme da Fórmula 1 dele, o nome é só Fórmula 1, eu acho. E muito bom filme, amei o filme, muito bom. O filme tinha, tipo, apoio da própria Fórmula 1, tanto se chama Fórmula 1. Tipo, o cara conseguiu ter o direito de usar carro de Fórmula 1, gravar carro de Fórmula 1, a porra toda. Então, qual que é o rolê dos contatos desse mano? Tipo, qual que é o rolê dos contatos desse diretor, que ele só, tipo, consegue ter o contato da aeronáutica estadunidense depois da Fórmula 1? Enfim. Graças à colaboração entre a indústria cinematográfica dos Estados Unidos com as Forças Armadas. Uma parceria que se... O cara gosta de coisas velozes indo muito rápido, enquanto muito combustível é gasto à toa. E aparentemente as empresas gostam muito que eles gostam. É true. Dito isso, o Fórmula 1 é um filme muito bom. Estende não só ao primeiro filme de 1986, mas que é parte integral da história do cinema dos Estados Unidos. Hollywood jamais poderia ser o que é hoje sem o apoio. Fora que Maverick ajudou a Marinha a ter muito novo recruta. Eu não sabia disso, mas faz sentido. Do Estado, principalmente através das forças militares. O primeiro longa-metragem a ganhar um Oscar de melhor filme foi produzido junto com o Exército. E tem um beijo entre dois homens também aqui, mas isso é outro assunto. What the hell? Tá bom. Quando a Disney se viu em 27? Ok. apuros financeiros na década de 40, o que manteve a empresa de pé durante um longo período foram justamente os contratos com o governo para produzir animações de propaganda militar. Ah, esse aí eu já vi. Eu adoro ser um cidadão dos Estados Unidos da América. Eu acho que é literalmente isso que o Donald fala agora. Por décadas. Ah, não, ok, tá. Acaba o curta com ele falando: eu adoro ser um cidadão dos Estados Unidos da América. É muito interessante como tem um puta investimento do exército dos Estados Unidos no cinema. Tipo no filme da Batalha Naval, aí não sei porque eles decidiram fazer um filme disso. Eu vou colocar um asterisco extra no card. Eu não sei porque fizeram um filme disso e colocaram aliens. Que usaram navios da Marinha Real. Porque como a indústria da guerra é o que move os Estados Unidos, esse soft power é necessário para manter os alistamentos altos. Faz sentido. Hollywood só começou a ficar conservadora depois do Harry School dos anos 40. É normal ver pessoas gays antes dessa época? Eu não acho, não, porque teve Griffith antes também, tá? Griffith teve lá o Orgulho de uma Nação, os Caralho 4, já não era muito assim, não. Não era muito assim, não, pô. E até hoje, Hollywood faz limpeza. Hollywood, tipo, no início era tão racista, homofóbico, os Caralho 4, quanto se tornou depois. Tipo, eram os valores dos Estados Unidos naquela época. Limpeza de imagem das Forças Armadas Americanas. Dos anos 1930 pra cá, essa colaboração assumiu diferentes formas, com alguns profissionais do cinema construindo carreiras inteiras em torno de serem muito bons em jogar o jogo do Pentágono. Producer Jerry Bruckheimer and producer-director Michael Bay. Esse filme é tão ruim. Pearl Harbor é um filme tão ruim. Meu Deus do céu, que filme ruim. Comes an epic motion picture about that fateful... Por que o Michael Bay decidiu fazer um romance de época sobre Pearl Harbor? Enfim. December morning in 1941. O ataque do Pearl Harbor durou muito menos que o filme. True. Cara, é engraçado. O Michael Bay só queria fazer o Titanic dele, tá ligado? É o Titanic dele. Mas enfim. Sim, posso estar pensando errado. Era muito comum ter filmes mais progressistas antes do Hard Code. Tá bom, então.
Aí eu até entendo, mas os valores da época, eles eram bem antiprogressistas. When a nation moved into action. Não são esses. O que acontece geralmente hoje é o seguinte: um filme pode usar equipamentos, instalações de militares reais, se o Departamento de Defesa dos Estados Unidos aprovar o roteiro. Obras como Armageddon, Transformers, Capitã Marvel foram parcialmente produzidas dessa forma, poupando aos estúdios por trás delas muitos Não sei se eu chato, mas eu consigo consumir essas obras dessa época. Qual época? Tipo, 1920 ou anos 2000? milhares de dólares em equipamentos, instalações, locações e outras despesas de produção. Isso sem falar em isenções fiscais e outras formas de incentivo. É pra isso que vai o dinheiro dos meus impostos? Sim. Isso não acontece só em filmes de guerra ou em obras centradas em conflitos militares. Mas se estiver falando de, tipo, filme de 1920... Ah, propaganda militar americana? Não, sim, é chato mesmo. É chato mesmo. Mas em questão de filme de 1920, é normal você não ver. Geralmente, tipo, você assiste filme dos anos 20 por estudo. É pra estudar. Alguns dos meus filmes favoritos são dos anos 20. O Homem com Sua Câmera é um dos meus filmes favoritos, saiu em 20 e pouco. Mas é estudo, é filme pra estudo. O Departamento de Defesa Optimus Prime com a voz de Guilherme Briggs montando What I done? Quase me fez entrar pro Marines, eu tava no país errado? Entendo. Não podia entrar pro Marines sendo Brasil e sendo de menor. Não, mas era o Optimus Prime, cara, tá tudo bem. Eu não tô lutando pelos Estados Unidos, tô lutando pelo mundo, usando uma farda americana, eu juro. Era o que o filme tava me mostrando, eu juro. Defesa também colaborou com programas televisivos de culinária, com comédias, tipo Pitch Perfect 3, e o filme Não Olhe Pra Cima, de 2021, sofreu drásticas intervenções no seu roteiro para que a NASA e o Pentágono fossem representados de uma forma mais gentil. O que é muito engraçado. You'll never take me alive! E por que eu tô O que é muito engraçado, considerando o que é aquele filme. Enfim, tá bom. falando isso? Porque eu quero. Mas Entendo, tá tudo bem. Nunca vou contra você, tá tudo bem. É uma voz que saíram antes dos anos 60, e quanto mais se afasta dos anos 2000, menos os filmes eu vejo das décadas. Sim. Tipo, de novo, é realmente só. Cara, você gosta muito de cinema, da arte do cinema, da arte do audiovisual? Vá lá, volta e vê os filmes dos anos 20. Eu recomendo em particular o cinema soviético, mas vai lá e volta e vê os filmes lá dos anos 20. Se você só quer ver um filme legal, não volta não, tá tudo bem. Pode ver filme a partir dos anos 60 de boa. também porque a discussão que eu vou trazer aqui demanda que a gente deixe de lado essa premissa de que Hollywood é ou algum dia foi esse paraíso da liberdade de expressão ou do livre mercado. Tudo que a indústria do cinema americano é hoje é resultado de muita intervenção estatal, inclusive criativa, inclusive através de algum sabor de censura. E o mesmo pode ser dito com ressalvas. Eu vi que Casablanca, Cidadão Kane e Meu Cristo, eu tava tiltando no fim de cada um. Ah, esses aí são bons, não. Esses são bons, esses são bons. Esses são, tipo, os filmes dos anos, tipo, de pré-anos 50. Pré-anos 60, na verdade. Que a galera... Que é normal a galera ver. Tipo, a galera ver porque, nossa, é um clássico, quero ver esse clássico. Tá ótimo, vou ver esse clássico. Mas eles são longos. Casablanca é muito longo, se eu não me engano. Mas você tem um flip geral nas artes gravadas, música é igual. Sim. Música antes dos anos 60 é meio... Eles são bons, mas eu não tô acostumado àquele beat de estrutura. Eu tava desesperado pra acontecer. True. Isso é true. A estrutura hollywoodiana se sedimentou mais a partir dos anos 60. Filme europeu tem aquele beat, tipo, até hoje. Não exatamente até hoje, mas... Filme europeu é um pouco mais lento. É isso. Sobre França, Ele leva seu próprio tempo. Coreia do Sul, China. Até na questão da montagem, é muito interessante. Mas acho que eu tô nerdolando um pouquinho sobre cinema, mas... Na questão da montagem, tipo, filme estadunidense, eventualmente eles decidiram que eles iam cortar no momento que a cena deixasse de ter um elemento relevante nela. Enquanto o filme europeu deixa a cena fluir por mais um tempinho. O protagonista já saiu do framing, mas o ambiente ainda conta alguma história. Então deixa a câmera focando no ambiente um pouquinho. Estados Unidos não faz isso, por exemplo. O europeu tem a proporção de 8/10, com 8 tempos sendo cenas bonitas e lentas e 2 sendo a história mesmo. Sim. Não sei se você falou de brincadeira, mas é assim mesmo. É como eles fazem, e tá tudo bem, tipo. As cenas lentas já contam uma história. Tipo, você filmar um campo aberto sem ninguém já tá contando uma história. É assim que o cinema europeu geralmente faz. Lei do Pareto Reverso, sim.
É uma sem piada, eu gosto dessa forma? É o show deles. Cada cinema diferente tem sua própria particularidade, pô, tá tudo bem. O nosso é muito do silêncio, a gente tem muito silêncio. Nossos diálogos, tipo, sempre parecem bem natural, não parece algo atuado, parece que é só a gente conversando normal. E tem muito silêncio. A gente não bota muita trilha sonora no fundo, pras coisas e tal, só deixa o som ambiente e ninguém tá falando nada durante um tempo. A gente faz isso bastante. China e muitos outros países em diferentes proporções, é claro. A coisa das Forças Armadas é bem específica dos Estados Unidos e eu não vou entrar em muitos detalhes sobre Isso, claro, falando mais de drama. Comédia não é assim, mas é porque comédia, o objetivo é outra coisa. isso por aqui hoje. O que importa pra gente nesse vídeo é, pra que um país seja capaz de produzir bons filmes, Na verdade, até comédia tem um bocado disso. Comédia, muitas vezes a gente não bota muita trilha sonora. Enfim, olha esse Bolt. pra que esses filmes sejam assistidos É tudo bem ambiente, quase uma matéria da Profissão Repórter. Sim! pela população desse país, pra que esses filmes viajem o mundo Nunca tinha reparado nisso no silêncio? Pega algum filme, tipo, qualquer filme brasileiro, pode ser famoso ou o que seja, você vai ver que tem muito momento onde, tipo, ninguém tá falando nada e você só tem o som de fundo. Tipo, a galera tá em casa, você tá escutando o som da televisão, se passa meio que no lugar mais mata, você tá escutando o grilo no fundo, tá escutando talvez o som da chuva, tá passando no Rio de Janeiro, você tá escutando gente lá fora, é só isso, tipo, sem muito diálogo entre os personagens, e quando tem o diálogo, às vezes é tipo, alguém fala alguma coisa, mas fala meio meio assim, tá ligado? E aí depois, outra pessoa fala outra coisa também, meio murmurando assim e tal. É normal, é como a gente faz no nosso cinema. Simbolt 02, muitíssimo obrigado aqui. Celebrou o Maurício por mais um mês, 8 meses. Eu recomendo todos, ou pelo menos alguém, mandar uma exclamação mudança, porque nós estamos de mudança daqui, da Twitch. Semana que vem nós vamos dar um chute kkk daqui e ir para novas águas. Então, sigam-me lá. É isso, sigam-me lá também. Eu vejo isso pelo som de gente comendo. Dá pra ouvir o bater dos talheres dos pratos. Isso não é tão comum em cinema. Sim, sim. É porque é parte do sonho brasileiro estar no lugar CJBR estourando no fundo. Faz sentido. Mas é muito comum o silêncio no cinema brasileiro. e ganhem prêmios, para que a cultura seja desenvolvida e protegida, para que artistas tenham condições materiais de criar obras de arte interessantes, instigantes, inovadoras, divertidas, e para que essas obras... Minha mãe, eu tô muito ignorando o Hora Thiago, mas é porque a gente entrou no assunto interessante sobre o cinema brasileiro. Minha mãe comentou que ela tem muito problema em ver cinema brasileiro, em particular por causa do som das pessoas. Porque não parece que filme estadunidense... Parece que a galera tá falando diretamente no microfone todas as vezes, então é muito claro o que estão falando. Você não precisa nem ser totalmente fluente em inglês para entender o que estão falando. Só que cinema brasileiro, o microfone fica um pouco mais afastado, justamente para pegar também o som do ambiente. Claro que tem vários microfones ali também para pegar o som do ambiente, mas o som tá um pouco mais afastado. Até porque muita ideia é você pegar o som... Tipo, a câmera é você observando aquilo. Se alguém está do outro lado da sala, o som que vai ser pego vai ser um pouco mais distante. O cinema brasileiro faz muito isso. E minha mãe tem muito problema que não consegue escutar direito. E eu admito que eu também não consigo escutar direito às vezes. Especialmente quando a cena se passa num lugar fechado, e aí o som tá muito abafado. Mas é pra trazer uma vibe mais natural. É interessante. João Morim é o cinema do Sul, ser louco. Eu vejo com legenda? Não, sim! Eu acho super válido ver filme brasileiro com legenda. Até porque, tipo, nem todo mundo tá acostumado. A gente não vê tanto filme brasileiro. Deveríamos, mas a gente não vê tanto filme brasileiro. Mas filme brasileiro tem muito desse eco. É difícil escutar o que a galera tá falando, se tá muito longe da câmera e blá blá blá. Então, né? Não todos, óbvio, mas é uma coisa muito comum. obras Eu gosto disso, parece que tô dentro da casa, dentro da cena. É a ideia. É bem legal. É bem interessante. Mas é uma coisa que, tipo, quanto mais filme brasileiro você vê, mais você consegue entender o que tá sendo dito. Esse dia eu vi Cabra Marcado pra Morrer. Ótimo filme mesmo, ótimo filme. E eu não conseguia entender uma parcela considerável das falas que não dava pra ouvir. Em parte pelo sistema de som usado, em parte pelo sistema de som usado. É muito engraçado precisar de legenda pra um idioma que eu falo. Não tinha legenda, inclusive. Pois é. Esses filmes, tipo, Terra em Transe, Cabra Marcado pra Morrer, Sol Sol Poente, o cara do Sol, eu esqueci o nome. Esses filmes brasileiros mais antigos, você só aceita com algumas palavras, você não vai escutar, tá tudo bem. Sim, o pistoleiro chamado Papaco, exato. estejam acessíveis Deus e o Diabo na Terra do Sol, obrigado, esse. para as pessoas de alguma forma. Mas Terra em Trans é muito bom. Desses classicões, Bandido da Luz Vermelha
Também é muito bom. O Anjo da Luz Vermelha também é muito bom. Mas desses eu acho meu favorito, tipo, desses cinemas brasileiros. Filmes de cinema brasileiro meio clássico, tipo. Não uma renascença do cinema brasileiro, mas pré-anos 80, por exemplo, tipo, mais antigo assim. Meu favorito é Terra em Transe. Eu gosto bastante. O Estado precisa intervir. E isso não é ou não deveria ser diferente aqui, nesse Pré-morte da Ancine. país tão conhecido pela sua cultura. Agora chegamos no tema do vídeo. Vi o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e real me confundi com o diálogo às vezes. Esse eu nunca vi. Nem reconheço, na verdade, o nome. Ok, vai ser um filme sobre como o cinema brasileiro é subfinanciado. Interessante. And the Oscar goes to... E subvalorizado também, porque todo mundo deu uma foda pro cinema brasileiro nesse momento. Nesse momento aqui em particular, e nunca mais. I'm still here, Brazil! Estamos Meu primeiro foi muito bom, foi o primeiro do Glauber Rocha. Ah, é do Glauber? Ok, eu tenho que ver depois. vivendo um grande momento do cinema brasileiro. Não tamo. É aquela coisa, tipo, teve esse filme que foi lá e ganhou prêmios e blá blá blá. Eu ainda não vi, inclusive. Eu até hoje não vi, ainda estou aqui. Foi lá, ganhou prêmios lá fora e blá blá blá. E de novo, eu caguei pra premiação e tal. E aí ninguém foi atrás de outros filmes brasileiros. Vamos ver Marte 1! O filme já tá velho, já tá em vários lugares. Vamos assistir Marte 1! Tem filme também que eu quero ver, mas eles não passam aqui perto de mim. Eu tenho que ir, tipo, pra Zona Sul do Rio de Janeiro. Que é longe pra caralho, porque não tem cinema aqui perto que passe filme brasileiro. Tipo, desses em particular que eu quero ver. Porra! Só em 2025 teve Globo de Ouro, Oscar, Cannes, teve filme nacional batendo recorde de bilheteria, Oeste outra vez, eu quero ver o Oeste outra vez até agora. Eu quero muito ver esse filme, isso aqui não passa. E eu sou ruim em ver filme em casa. Enfim. grande clima de Copa Vamos ver mais filmes da cena sul-grandense dos anos 2000, é muito boa. Então, eu nem sabia que tinha uma cena tão grande assim. Tipo, que tinha uma cena em geral. Porque não é muito debatido o filme brasileiro, e o filme brasileiro é bom. Enfim. do Mundo em torno de filmes brasileiros e até mesmo uma expectativa de ainda mais prêmios em 2025. Eu não acho que eu conheço um cinema que passa filme brasileiro. O cinema perto daqui passa filme brasileiro, mas passa especificamente Globo Filmes. Tipo, as comédias da Globo. E é isso. Nenhum outro filme passa. Um filme mais independente, entre aspas, não passa, não. É uma merda. 6. Parece que o cinema nacional finalmente tem um reconhecimento que ele tanto merece. Vencemos na categoria Melhor Filme Saneamento Básico. Saneamento Básico é bom. É dessa cena uma das melhores comédias feitas? Não, Saneamento Básico é irado. Saneamento Básico é bom. Internacional. Mas assim, galera, fora dos tapetes vermelhos, infelizmente a situação não é tão celebratória assim. Porque a cultura é um motor do desenvolvimento. Mesmo com a volta das cotas de tela, filmes brasileiros ainda sofrem para terem seus espaços de exibição garantidos. Disputas trabalhistas, redução e atraso de editais e o lobby das plataformas no debate sobre regulação têm gerado inseguranças, incertezas e muita precarização no audiovisual brasileiro. Para quem trabalha com isso, para quem vive o dia a dia, para quem paga as contas trabalhando com audiovisual, o clima não é dos mais gloriosos. Essa situação preocupante, obviamente, não brotou do nada. Ela é consequência, resultado de 2 governos consecutivos que sucatearam não só o cinema, mas a cultura como um todo. A gente precisa reconhecer isso, mas é necessário também debater o cenário atual com honestidade e cobrar quem precisa ser cobrado. Eu não tô aqui pra xoxar o governo atual, eu não tô aqui pra xoxar a atual gestão do Ministério da Cultura, muito pelo contrário, eu tô aqui pra dialogar. E eu tô fazendo esse vídeo, na verdade, porque muitos profissionais do audiovisual brasileiro me pediram pra trazer essas questões em um vídeo. Válido. Mas é que o nosso cinema é maior que o Oscar. Oscar é só uma propaganda estadunidense? Sim, mas é porque o problema... E eu não tô aqui pra, tipo, xingar a população brasileira. Não é meu objetivo aqui. Mas é um caso de... A nossa cultura em geral, tipo, pra questão de consumir mídia, consumir arte... na nossa geração em particular, tá muito voltada pra coisa estadunidense e gringa, em geral. Então, tipo, quando eu sou pequeno, o que eu tô vendo na televisão? Tô vendo desenho dos Estados Unidos. Ah, acabei de ver desenho dos Estados Unidos. Papai, vamos no cinema? Vamos ver o quê? Vamos ver um filme de desenho dos Estados Unidos. Ah, quero jogar alguma coisa. Vamos jogar um jogo dos Estados Unidos. Mas meus pais vão sair pra ver um filme. Que filme eles vão ver? Um filme dos Estados Unidos. Tipo...
tudo ao nosso redor tá voltado não pra gente consumir arte nossa, arte da nossa cultura, mas arte de fora. Especificamente de fora. Nossa, e, tipo, não é nenhum ataque ao cara, mas é uma coisa que eu pensei recentemente até. Que era lembra daquele cara que a gente viu o vídeo que ele falou que ele não gosta mais de anime, porque ele não gosta mais de anime, blá blá. E no final ele tem todo um rant de como tipo, otaku fica querendo outra cultura em vez dele próprio. Aí fica viciado com a cultura japonesa e tal, em vez de ter a sua própria cultura. E eu tô tipo, irmão, você não falou um filme brasileiro! O seu rant inteiro, você não falou um filme brasileiro, nada do Brasil! Estados Unidos não é nossa cultura! É uma cultura que foi imposta pra gente, que é o que a gente vai ver. Tipo, a gente vai ver porque é o que está passando no cinema. Eu vejo um filme estadunidense em vez de filme brasileiro, em particular, porque é o que tá no cinema. É o que tá no cinema aqui do lado. E eu não vou pra Zona Sul pra ver em cinema mais elitizado. E, tipo, não é nenhuma opção pra maioria das pessoas do Brasil. É só porque aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, tem o Estação, que é um cinema independente, que aí passa filme de vários países diferentes, inclusive do nosso. Então, né? Ele não mencionou um quadrinho nacional. Rei da Lata, por exemplo, vai ganhar anime. Exato! Rei da Lata, que eu até conheço a galera fazendo. Então, né? O problema, em geral, dessa questão da cultura dos Estados Unidos sobrepujando a nossa, é que a gente não tem acesso à nossa própria arte. E é engraçado isso. Até falando de mim, eu não tenho muito conhecimento de música nacional. Tipo, eu tenho pouco. Eu tenho o que meus pais mostravam pra mim na época, mas depois que comecei a ter minha própria autonomia pra escolher o que eu quero ouvir por conta própria, eu não escutava muita coisa nacional, não, porque me entregavam muita coisa gringa. E aí eu fui atrás de coisa gringa. Tá ligado? Aí eu não tenho muito conhecimento. Tipo, rap nacional, eu sei muito pouco sobre. O tipo de música que eu mais sei do Brasil é funk, mas é porque eu gosto de funk e também porque eu tenho vários amigos que botam em festa, blá blá. Só que rap, por exemplo, eu não sei nada de rap nacional. Claro que a gente vai conhecer por causa de que estava naquele movimento ali, mas é parte do Brasil, é parte do meu país, e eu, um brasileiro, não sei absolutamente nada sobre. Isso é muito esquisito quando você para pra pensar. Mas enfim. Para que eu possa contribuir. Eu sei que é coisa pessoal minha, mas parando pra pensar, tipo, caralho, eu deveria conhecer, pelo menos conhecer, pelo menos saber. Eu sei alguns dos nomes grandes, mas não todos. Eu não sei algum rapper novo brasileiro saindo, tá ligado? Rock metal é uma coisa, a maioria das pessoas fica só no Sepultura. Pois é, a gente tem uma cena de rock muito legal. Pô. Ui, mesmo que um pouquinho. Só que tem a questão também de que rock brasileiro, muitas vezes tem que cantar em inglês, mas isso é uma coisa normal de rock e metal em geral, especialmente pra subgêneros, e eu não acho problema. Falando de neocolonialismo, Alucard só quis dar nomes bons, vambora. Um dos aspectos de uma colônia é não ter acesso à própria cultura. O idioma é negado, os nomes tirados e a cultura substituída pela da metrópole. O Brasil, ainda que país independente, é colônia do norte global. É projeto, não coincidência. Eu concordo. E é importante, tipo, perceber que isso é uma coisa. Porque eu lembro que sempre que vai aquela coisa de tipo, projeto de lei para que pelo menos 20% dos filmes que passam no cinema, em cada cinema, tem que ser brasileiro. E a galera fica tipo, não, porra, que merda, é oferta e demanda. Tipo, não é oferta e demanda, porque você não sabe como é que são esses outros filmes. Tem um drama muito bom também, cara. É porque você nunca teve acesso. Porque a maioria do Brasil não tem acesso. Tipo, é meio bizarro pensar isso. A maioria do Brasil não tem acesso à maioria dos filmes brasileiros. Porque, de novo, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, é só em área elitizada que tem filme brasileiro. Isso é muito louco. Enfim. Para que essa discussão ganhe um pouco mais de amplitude. E para isso, a gente precisa sim encarar alguns fatos desconfortáveis. Para eu não ficar tão desconfortável assim discutindo isso, esse vídeo foi feito com o apoio da Insider. A Insider garante compra pra e esse meu link prático apoiado esse vídeo que eu acho que vai ser muito importante. Então, já que eu tenho coisas importantes para dizer, vamos me segurando para não começar um rant sobre como oferta e demanda não é a única coisa que influencia no mercado. Obviamente não é assim. Porque tá sendo demais para isso. Pois é. Sequer tem filme brasileiro em site de streaming, além dos famosos? Tem alguns, mas poucos, realmente. Martinho tá em algum lugar. Gente, vamos ver Martinho é bom. Ao que interessa. E a gente vai começar por um ponto, na verdade, que é muito gostoso. Tem muitos filmes brasileiros que são muito bons, mas a maioria fica só no Cidade de Deus, Central do Brasil, etc. Sim, que também são ótimos filmes, mas tem que dar espaço pra mais coisa. Não é só
Ai, filme foi lá e ganhou ótimo melhor filme estrangeiro, portanto ligamos pro cinema brasileiro pra esse filme. Não, tem que ligar pros outros também, tem que prestar atenção nos outros. A galera só soube desse filme depois que ele começou a ganhar Cannes, os caras 4, nem sabia que o filme existia antes. Como é bom ganhar um Oscar, mas e agora? E de novo, eu ainda não vi. Eu só não vi esse filme ainda, mas enfim. Desde as primeiras notícias sobre Ainda Estou Aqui, Mas uma coisa, tipo... Esse é um foda também, né? A gente não tem televisão mais direito, né? Só que, no sentido de... Eu, por exemplo, não vejo televisão. Eu não tenho nem televisão fora a televisão pra ver streaming e tal. Eu lembro que o Canal Brasil e outros canais, assim, canais um pouco mais independentes, eles passavam filme brasileiro 24 horas por dia. Era muito bom. Só que não só, tipo, a galera não vê mais televisão hoje em dia, como também não é televisão, como é que se diz? Canal aberto, é canal pago. Então, né? Enfim. Agora que tu falou, eu nunca assisti um filme brasileiro, apenas algumas animações brasileiras teriam essa sobrada muito bom. Eu lembro que eu tava parando de ver desenho quando Historietas estava começando a sair. Aí eu nunca vi, mas é legal isso. Eu gostei que, por exemplo, Irmãos do Jorel ficou famoso. Irmãos do Jorel é maneiro. Sim, mas não, a Globo ainda pega 100 milhões de pessoas anualmente, metade do Brasil ainda vê TV direto. Isso é true, mas eu tô falando, tipo, a gente aqui, geralmente a gente vai ver muito. E a Globo pega muita gente e tal, só que canal pago não é uma coisa mais tão comum assim, né? Enfim. que, mesmo antes do filme ser exibido no Brasil, já existia uma narrativa de que era essa a obra que iria trazer o cinema brasileiro de volta. Mas volta de onde? Pois é, tá aqui esse tempo todo. Bom, eu não sei se você ficou sabendo, mas aconteceu um negócio no Brasil chamado Governo Bolsonaro. E teve também um golpe parlamentar. Tava sabendo não. 2 anos antes. E uma pandemia em 2020. Várias coisas aconteceram. E o impacto desse período em todo o setor cultural é sentido até hoje, principalmente entre as parcelas menos favorecidas do meio artístico. Entre 2019 e 2022, a gente teve a extinção do Ministério da Cultura, cortes gigantescos de verbas e editais, perseguições políticas, sabotagem de grandes lançamentos, 27 anos de pena, inclusive, vou só deixar isso aqui. Eu vou tomar meu cafezinho. a interrupção das cotas de tela e até a tentativa E ontem eu abri uma breja e fiquei jogando Left 4 Dead com um amigo. Completamente não relacionado com as notícias de ontem também, né? Eu só queria compartilhar que eu abri uma breja e fiquei jogando Left 4 Dead. Muito divertido e muito feliz ontem, foi legal. Foi bom, mas nada relacionado com nada que estava acontecendo, eu juro. de instrumentalizar leis de incentivo para financiar filmes de propaganda armamentista. Foi uma experiência. Entre tantas desgraças em todos os setores, o governo Bolsonaro foi marcado também por ataques constantes à cultura e ao meio artístico. Isso não é novidade, mas é um contexto importante para a gente entender O mercado tava cheio de gente comprando coisa pra churrasco, mas assim, coincidência. melhor essa sensação de que o cinema brasileiro voltou. Voltou de onde? De tudo isso. Mas eu acho que quem colocou melhor esse sentimento em palavras foi o diretor Karim Ainur, quando ele disse, em maio de 2024, que o cinema brasileiro tem uma ótima capacidade de cicatrização. Coloca um pin nessa palavra. Cicatrização. Eu quero voltar pra ela depois. O que importa, por enquanto, é que pra muita gente, incluindo profissionais da área, o nível de repercussão de um filme como Ainda Estou Aqui, em especial no contexto de um novo governo, eleito com grande apoio do setor cultural e que trouxe de volta o Ministério da Cultura, poderia ser uma janela de oportunidade para uma renovação de políticas públicas pro audiovisual brasileiro, para uma nova leva de investimentos no setor, ou ainda, sendo bastante otimista, para despertar o interesse do público por mais filmes nacionais, quando esses filmes de fato são exibidos em salas de cinema. Essa janela de oportunidade foi expandida quando o diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura ganharam, respectivamente, os prêmios de melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes agora, em maio de 2025, pelo filme O Agente Eu quero ver esse também. Quero ver esse ainda. Secreto, que vai estrear em novembro. Se a gente bota nessa conta os prêmios do Globo de Ouro e o Oscar de Ainda Estou Aqui... Pera, só em novembro que estreia essa coisa? Meu Deus. Só nesse ano, o Brasil trouxe pra casa 6 vitórias em 3 dos maiores festivais de Naquela época, sem ser Nintendo Direct, obrigado a Deus. Tá tendo Nintendo Direct? Ah, mano, eu não ligo pra Nintendo, tá tudo bem. cinema do mundo. Não tem como negar Você lê HQ em live? Eu faço isso já, na verdade, mas é uma coisa que a gente faz raramente. que é um grande momento do cinema nacional. Qual semana, sabe? Não sei. E aí a pergunta de Só novembro, então.
milhão de Oscar nominations é a seguinte: esse grande momento do cinema brasileiro tá se refletindo ou tem alguma perspectiva de se refletir na vida dos trabalhadores do audiovisual brasileiro? E tem uma outra pergunta importante também: o que a gente tá fazendo para que esse momento glorioso se mantenha glorioso nos próximos anos? As duas respostas, infelizmente, são bastante desanimadoras. E os fatos precisam ser encarados. Ai, meu Deus, eu não gosto de encarar coisa. O maior Em particular, fatos. Horrível. Péssimo. deles é que o audiovisual brasileiro respira por aparelhos. É uma palavra meio forte, quer dizer, um termo meio forte. Não é que... tipo, é aquilo. Nós fazemos filmes muito bons, nós só não... Eles só não aparecem... Eles só não são vistos. Eles só não são vistos. A primeira grande medida do governo Lula... Você sabe por que não tem tanto filme de terror brasileiro, mas não tivemos fazendo Caixão. Então, apesar do Caixão, estourou, tipo, saiu da bolha. A gente tem filmes brasileiros de terror. Eu vou admitir pra você, eu só não sei quais são. Porque, de novo, é o que eu estou falando. O cinema brasileiro é muito variado. É bem variado. Dá pra fazer um filme muito, muito louco, muito interessante. A gente pode ter uns filmes muito interessantes. É porque a galera não vê. E cinema também é um negócio. Então é meio difícil isso. Então, com certeza, com toda a certeza do mundo, tem alguns filmes independentes brasileiros de terror provavelmente bem interessantes e bem experimentais aqui e ali. Só que eles não tiveram orçamento e provavelmente não estão em nenhum lugar. É isso. Depois do Oscar de Ainda Estou Aqui, foi um financiamento de 32 milhões de reais através do BNDES para Conspiração Filmes, uma das Lançou o filme de terror Código BR esses tempos agora, mas esqueci o nome. Então... produtoras do longa protagonizado por Fernanda Torres. E no começo de junho agora, foi anunciado... E tipo, eu odeio dar carteirada. Não dá uma carteirada, só falando da minha vivência. Eu estudei cinema. Com isso, eu tive muito contato com o cinema brasileiro. Só que o cinema brasileiro que eu tive contato não foi a Globo. Em parte porque eu não tava afim. Tipo, eu podia ir pra Globo em vários momentos. Não ir pra Globo, tipo, trabalhar na Globo, mas ir pra Globo lá e estudar lá dentro, mas eu só não tava afim. Não era Globo que eu tinha mais contato. Era a cena independente. Era ver outros colegas de turma comigo fazendo seus filmes e fazendo suas coisas. Vi muita galera fazendo filme trash. A galera adorando filme trash. Um curta-metragem meu. Até, tipo, foi sugerido pra passar em um festival de comédia, por exemplo, em Portugal. Só que esse curta não existe mais e o problema principal dele era que não só tava usando algumas músicas autorais, porque eu tinha feito esse curta pra trabalho na faculdade, como também a iluminação estava uma merda. Eu tenho vergonha daquela iluminação, meu Deus do céu. Nossa, que lixo, enfim. Tipo, é o que eu tô falando. Eu tenho contato com o cinema brasileiro independente. Tem muito criador, muito bala, que faz uns filmes muito balas, mas são filmes que passam em festival e não existem mais. É assim que funciona muito filme brasileiro. Galera vai, faz com, tipo, o orçamento de um Guaravita e... de 2 Guaravita e um salgado, manda pra um festival, a galera vem em um festival aleatório em Lisboa, um festival de gênero aleatório em Lisboa, e o filme some logo depois. É assim que funciona o cinema brasileiro independente, mas a gente tem muito filme bom. Um investimento de 25 milhões de reais para Paris Filmes, a maior distribuidora da América Latina. No primeiro momento, para um olhar mais superficial, pode até parecer uma boa notícia. Finalmente, investimento em cinema depois de todos esses anos. Mas uma amiga minha cursa audiovisual, eu só vi os filmes dela porque ela mandou, porque só rodou em festival que nunca ouviu falar. Sim! Nosso cinema é assim! A gente não tem acesso a eles. Os europeus têm! Europeus aleatórios num canto aleatório da Bulgária, ou sei lá, conseguem ver filme nosso. A gente não consegue. O contexto mostra que a coisa não é bem assim. O primeiro problema é que essas ações, elas são pontuais e elas estão direcionadas... Nossa, que triste agora, quantas obras boas a gente perde por causa disso. Cinema brasileiro, tipo, o tempo que eu passei na minha faculdade de cinema, eu vi tanto filme brasileiro bom, em particular curta-metragem, eu vi muito curta-metragem brasileiro bom, que eu não consigo nem te dizer o nome, porque eu não sei. E eu não sei onde estão os filmes, eu não sei onde é que você consegue vê-los. É isso. Para empresas específicas. Mas por que esse filme de festival não vai depois de um festival para YouTube ou streaming? Eu terminei a faculdade no meio da pandemia,
Eu terminei a faculdade no meio da pandemia. Streaming era uma coisa, mas não era, tipo, a norma ainda 100%. Então eu não consigo te dizer, tipo, mercadologicamente, por que não vão pra... Filme de festival não vai pra streaming ou pro YouTube ou o que seja. Pra streaming eu sei o porquê. Pra streaming é bem óbvio. Que é a galera de streaming muitas vezes não quer pagar por esse filme, pra ter esse filme no catálogo. Mas YouTube eu não sei. Se pá tem, só que a gente não vê porque a gente não sabe o nome. Pode estar disponível de graça vários filmes bons no YouTube, a gente só não sabe. Específicas. Empresas grandes que já dispõem de muitos recursos. A Paris Filmes, como eu disse, é a maior distribuidora da América Latina. E a justificativa para esse investimento multimilionário concentrado é que em 2023 ela foi responsável pelo lançamento de 36 títulos, vendendo mais de 9,3 milhões de ingressos, o que representou 7,95% do público total. A questão é que a Paris Filmes não atua só com filmes nacionais. Aliás, várias franquias milionárias de Hollywood, tipo John Wick, Jogos Vorazes, estão no portfólio da empresa. Então, assim, um investimento... E o curta-metragem chamado Filópadia Lésbica, e ele só tá disponível no Vimeo por $1. Incrível! Tinha um dado que dizia que alguns milhares de filmes são perdidos todo ano, seja por deterioração física ou apagamento de arquivos digitais. Então, o tanto de filme que a gente só não vai ver é enorme, pelo simples fato de que não tem uma forma de investimento real para a conservação e publicação desses filmes. Pois é. A maioria dos brasileiros vai embora assim. Ah, esse vídeo tá me deixando deprimido, ora, Thiago. Vou pegar café. E não é nem culpa dele. A gente entrou num assunto de cinema brasileiro que me deixou triste. Peguei! O número 27 apareceu na minha mente. Não sei por que o número 27 é engraçado. Nossa, o número 27 é um número muito legal. Eu gosto do número 27. Bom número. Dessa escala, direcionado para uma só distribuidora, tá bom, vai 25 milhões para Paris Filmes, 32 milhões para Conspiração. O curta-metragem da Fada Lésbica é muito bom e feito apenas com rotoscopia, acho que esse é o nome, em GIFs, eles desenham e animam por cima do GIF. Legal, na verdade. São filmes, soa para mim como concentração de renda. 27 que é 72 ao contrário, coincidência engraçada, bem engraçado. Inclusive, esse é um dos pontos centrais na... Seguindo no chute? Me sigam no chute! Exclamação mudança. Me sigam lá, porque a gente vai pra lá em breve. A discussão sobre Não em breve hoje, mas vocês entenderam. o audiovisual brasileiro hoje. A concentração dos recursos disponíveis. E agora... eu vou ter que dar uma breve palestrinha. Eu vou ter que ser a professorinha. Tá bom, palestra. O Fundo Setorial do Audiovisual, que foi criado em 2006, tem como um dos principais objetivos a diversificação da infraestrutura de serviços e de salas de exibição. Preste atenção nessa palavra, diversificação. Isso significa, bem resumidamente, que o orçamento precisa ser distribuído de uma forma minimamente democrática, garantindo a diversidade da produção nacional, para que diferentes populações, regiões, empresas de diferentes portes tenham acesso a esse dinheiro e possam produzir e distribuir os seus filmes. Mas, professora, de onde vem esse dinheiro? Bom, o Fundo Setorial do Audiovisual é alimentado principalmente pela Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica. Um tributo nacional cobrado de emissoras de TV, produtoras de filme, empresas de audiovisual de uma forma geral. A ideia é que a indústria fomente a própria indústria. Não só para financiar os filmes, mas também para formar novos profissionais, para desenvolver linguagem, técnicas, inovação, para divulgar, para distribuir os filmes, para que esses filmes possam aparecer nas grandes premiações mundiais e por aí vai. Todo o setor audiovisual precisa pagar a Condecine. Quer dizer, tem gente aí que não paga, mas eu vou chegar lá. O que importa aqui é que apesar dos muitos pesares, ainda existe... Você vê que esse dinheiro tá sendo muito bem distribuído quando eu nunca vi um filme, sequer um filme do norte do Brasil. Pois é. Cara, é verdade. Filme do norte. Tipo, não só que se passa no... Em primeiro lugar, que se passa no norte. Em segundo lugar, que seja feito, tipo... A produção dele é no norte, e com atores do norte, e diretores do norte, blá blá. Não tem, né? Não tem muito que eu conheço, pelo menos. Conhecer esse lançar bom. Não bola. Existe o recurso, existe algum dinheiro, existe um fundo destinado à produção audiovisual. Não tem, se pá, aparentemente vai lançar um, então tá ótimo. Mas deve existir, com certeza existe. É só porque a gente não ouve falar. Esse é o problema do cinema brasileiro. Sai muito filme, só que a gente nunca ouviu falar. E eles vão embora. Eles não são preservados. Eles aparecem. Mas eu sou do norte e é foda mesmo. Os filmes daqui são independentes, só passam aqui. Pois... Tô ficando puto já. Visual, para fomentar a indústria, para fomentar...
Será que uma legislação de 3 para 1 resolve isso? Para cada 3 filmes estrangeiros precisa passar um brasileiro e assim lentamente disseminando o cinema brasileiro? Tentaram fazer algo similar a isso em 2016, 17, sei lá, por aí. Queriam, tipo... Eu acho que foi o próprio Fábio Porchat que te sugeriu o negócio desse. Eu não sei se foi o Fábio Porchat, mas é porque, tipo... No mesmo tava saindo Velozes e Furiosos 7 e um filme do Porchat que eu não me lembro o nome. Entre Abelhas, acho que era o nome. Entre Abelhas? Acho que era. E acontece que o filme do Porchat não tinha visibilidade, mesmo sendo um filme do Porchat. Ou seja, é um dos filmes brasileiros que mais poderia ter visibilidade. Porque Velozes e Furiosos 7, tipo, se tinha 5 salas no cinema, 4 delas estavam passando Velozes e Furiosos 7 o dia inteiro. Então, nessa época, eu tava tendo essas conversas de 20% dos filmes que passarem tem que ser no cinema, das sessões, 20% das sessões tem que ser brasileiro. Eu falei 20%, não sei se é 20%. Mas tem que ser cinema brasileiro. E a galera caiu muito em cima na época. Muito, muito, muito em cima. Não, foi antes até. Bom, não lembro quando é que foi, mas foda-se. A galera caiu muito, muito em cima na época. E tipo... Eu não sei como dizer, a gente meio que precisa de um negócio desses. A gente não tem acesso. A galera fala de novo, de oferta e demanda. Irmão, não tem demanda para cinema brasileiro porque nós não temos a opção de ver esse filme. O filme não existe. A maioria dos filmes brasileiros não dá pra ver. Enfim. Tá, formação, Esse Porchat eu escuto que é muito bom e não é comédia que eu saiba. Não é comédia não, é drama. inovação, Não tem nem cinema na minha cidade. Não! a caralhada toda. Mas esse dinheiro Quando ele não é realocado para outras áreas de governo, tá concentrado nas mãos de quem precisa menos dele. De acordo com a produtora Marina Rodrigues, que conversou comigo sobre esse assunto, Sei que é genérico, mas provendo a minha falta de consumo em filmes nacionais, mas amaria ver filmes e produções brasileiras de ficção de folclore. Papo aquela série foda que lançou uma vez, Cidade Invisível, né? Eu queria ver ela, porque eu não gosto de série, mas eu queria ver essa em particular. desde 2018, o setor de distribuição não recebe 1 centavo do fundo setorial do audiovisual. Sem essa verba, como é que o público fica... Não é só isso, calma aí. Não é só isso, a gente precisa de uma política pública para que seja mais fácil produzir filmes, propagandear esses filmes e conservar eles. E isso tem que ser feito à revelia das empresas estrangeiras, que vão espernear. Tinha que ter uma política, tipo a China nos anos 90, que bloqueou a maioria dos filmes gringos e focou no cinema nacional 120%. Nós precisamos ser tão extremo assim aqui. Não precisa ser tão extremo assim. Só que, tipo, você olha pra China agora e, tipo, Neja 2 é um dos filmes mais de maior bilheteria do mundo inteiro. E é um filme que era exclusivo da China durante um bom tempo. Tá ligado? Eles começaram a valorizar muito a própria cultura e agora a China é uma puta de uma potência cultural. Além de econômica, cultural. Claro que é uma potência cultural por causa da economia. Mas anime chinês, filme chinês, essa porra toda que tá cada vez mais estourando, isso aconteceu porque a China teve o tempo de fazer a população ver os próprios filmes e gostar da própria cultura. Nós não vemos os nossos próprios filmes e gostamos da nossa cultura não porque ela é ruim, mas é porque ela não existe. Ela não existe. Fica sequer sabendo que tem filme Ela some. brasileiro disponível. isso quando eles estão disponíveis, né? Aí os filmes morrem em festival e ninguém sabe por quê. Aliás, só no que diz respeito à distribuição, O pensamento da China foi fomentar internamente para consolidar entre a população local, se encaminhar para um exportador de soft power. Vídeo Black Myth Kong. True. Pô, até na ideia dos jogos, tá ligado? A gente tem jogo brasileiro muito da hora, tá? Os jogos brasileiros são muito da hora. Da hora pra caralho. Muito bons. Só que, né? Não é tão popular assim. e Muitos da hora. Irmão, o Blood Rush. Blood Rush é tipo um dos roguelites mais legais que eu joguei em bom tempo. Eu gostei mais dessa porra que é a Hades 2, cara. Eu tô esperando o update que eu continuar jogando essa porra, porque é legal pra caralho. Eu joguei em live aqui, pouca gente viu, porque era a época quando abria jogo a galera ia embora em peso. E no YouTube pegou quase nenhuma view, porque, não conheço o jogo e pronto. Dá uma chance, o jogo é bom. Mullet Jack é bom pra caralho? Mullet Jack saiu da bolha, pô. Muito da hora. Mullet Jack furou a bolha pelo menos. É muito foda o jogo. Caralho, eu amo Mullet. Eu amo Mullet. Puta que pariu. cota de tela, a gente tem uma E se existe bom, não chega até nós.
Agora tá demais pra pensar em cinema, muitos poucos hoje gastariam pra ir no cinema, é tempo, dinheiro, mas por que não temos esses filmes salvos em streamings? E sendo promovido a ter nesses streamings? Não só novelas da Globo e mais pessoas terem acesso. Tipo, a galera só muitas vezes não compra muitos filmes. Quando compra, tipo, é mais lucrativo. Porque é uma coisa importante. A gente é nerd e maluco, né? A gente é Lé da Cuca. A maioria das pessoas que vê Netflix, por exemplo, abre Netflix, tá passando o trailer de alguma série. Aí parece legal, vou ver. Aí clica pra ver. Eu sei disso porque eu conheço muita gente enorme. Eu namorei alguns normes na minha vida. Então, tipo, é assim que eles funcionam. A galera gosta muito de série, gosta muito de filme, só que é, entre aspas, norme, fazem isso. Abre a Netflix, olha só, série nova da Netflix, tá em primeiro lugar dos mais assistidos. Tá em primeiro lugar, deve ser bom. Clica pra ver. É isso. É como a galera faz. Nerd, sim. Tá tendo produção do Rei da Lata agora, não tá? Tá tendo o Rei da Lata agora, pô. Série de problemas seríssimos. A cinebiografia do Ney Matogrosso. Esse é bom, tá? Esse eu gostei. Esse eu achei muito bom. Como alguém consegue isso? Eu passo meia hora assistindo às vezes? Não, tem gente que só gosta. Tem gente que só, tipo... Ai, quero ver alguma coisa, não importa o quê. Parece que esse aqui é bonzinho. Tá dizendo aqui que é bom. Ponto. Aí os filmes morrem em festivais. Recomenda 3 jogos BR, por favor. Vamos ser os básicos. Mullet, óbvio. Caralho. Blood Rush. Então, Mullet, Mad Jack, Blood Rush. E vou dar um high five no meu mano Narras e falar Pocket Bravery, porque eu gosto de jogo de luta e é aquele jogo de luta bom que a gente tem que terminar, inclusive. Falei uns ali em cima, todos bons. A Loncard listou ali. Eu vou até falar em voz alta. Unsighted, Nine Kings. Kazuya The Wild Masks. Vai sair Abyss X-Zero, que parece incrível. Tem o Cold Bunny. Cold Bunny é maneiro pra caralho. Gosto muito de Cold Bunny também. Cold Bunny é legal. Tem muito jogo bom brasileiro, pô. Festival e ninguém Exato. sabe por quê. Aliás, só no que diz respeito. Experimenta Real Clock é um roguelike? Eu acho que você chegou a falar em algum momento, tipo, pelo menos ali em cima. Que dia você vai chutar? Ou acho que terça. Tipo, a terça ou segunda-feira. Inclusive, chamação mudança pra irem lá e me seguirem já na outra plataforma lá, por favor. Respeito à distribuição e cota de tela, a gente tem uma série. Aquele jogo do Blood que você jogou é muito da hora, tô curtindo muito. Ele é incrível, eu quero updates, Desenvolvedores do jogo, terminem o jogo, por favor, eu quero jogar mais. De problemas seríssimos. A cinebiografia do Ney Matogrosso, Homem com H. Mas enfim, esse filme é muito bom. Esse filme é bem bom mesmo. Teve um desempenho excelente nas bilheterias brasileiras. Foram 600 mil espectadores que resultaram numa arrecadação de 13 milhões de reais até o começo de junho. Mas mesmo esse sucesso de público e de crítica não foi suficiente para que o longa fosse distribuído de forma justa nas salas de cinema do país. O jornalista Lucas Salgado reportou no final de maio que os números de Homem com H estavam consideravelmente melhores que o de Karate Kid Lendas. Sabia que esse filme existe? Eu sei, só que eu não pude dar uma foda pra ele. Eu não teve foda pra eu dar. Não existiu nenhuma foda pra eu dar pra esse filme. Mas enquanto o Homem com H perdeu 70% de salas de uma semana pra outra, o americano perdeu apenas 20%. Filme como esse, a história de um artista do porte do Ney Matogrosso, tinha... Esse filme ficou tipo 2, 3 semanas no cinema só, tipo, já tá em streaming. Sim. Tudo bem que o Homem com H também já tá em streaming, né? Inclusive, vou lá ver, é bom. Só não vejam com sua família. Porque tem muita cena de sexo gay. A minha mãe ama o Ney Matogrosso. Ela ama Ney Matogrosso. E ela decidiu que eu, ela e minha irmã iríamos ver. E a gente viu esse filme no cinema. Ótimo filme. É meio desconfortável ver o Ney Matogrosso dando pra muito cara com minha mãe do meu lado, né? É um pouco. Era de Homem com H que tava falando mesmo? Ah, tá, sim. Ele ficou um mês em cartaz e aí foi pro streaming, sim. De arrecadar muito mais dinheiro em bilheteria. Dinheiro esse que poderia ser reaplicado de volta no cinema nacional através do Fundo Setorial do Audiovisual. Mas agora que a obra saiu de cartaz para estrear no streaming, em menos de 2 meses, todo o sucesso, repercussão, prestígio dela vai dar retorno para uma empresa que não contribui para a Condecine. É o cinema nacional literalmente perdendo dinheiro e perdendo investimento. E isso é uma pequena parte de um problema. Teve filme que levou pro cinema já adiado pro streaming, pro mainstream. Então, isso é em qualquer cinema, mas no brasileiro tem bastante isso. A parada é que, tipo, é o que eu tava falando. A maioria do público que vê streaming, eles não vão, tipo, procurando filme por filme. Eles veem que tem alguma coisa nova que lançou, que parece boa, e eles clicam pra ver. O que significa que muito filme brasileiro fica, tipo...
afogado no meio do catálogo infinito da Netflix ou do Prime ou o que seja. Problema que Streaming basicamente é parte do problema. Streaming é um problema muito sério em geral pra cinema em geral, mas yes. se estende Além disso, o filme do Ney só passava em horário tarde e eu moro em um lugar perigoso que não tem carro. Aí é foda também. Tem isso de cinema pra filme brasileiro também, tipo, mas isso é em cinema em geral. É sempre filme que eu quero ver. Passa uma semana no horário decente, na semana seguinte tá passando de noite, tipo 10 horas da noite. Né? Enfim. a todo o setor da cultura. Mas meu foco hoje é o audiovisual. Isso é qualquer coisa do catálogo, a gente não pensa muito, mas isso é grande. O grande público geral do streaming, né? Esse é o grande público geral do streaming. Sim, esse é o grande público geral do streaming. A galera só meio que decide ver filme. Tipo, o filme que está passando. O filme que tá na sua frente. Então, isso é uma crítica à galera também, inclusive. É um saco ficar 40 minutos navegando pelo streaming porque talvez esse filme aqui talvez seja bom, quem sabe talvez. Se é confortável pra você só, tipo, abrir o negócio, passou um trailer e parece bom, e você falar, pô, parece bom, e você assistir, tá ótimo, irmão, vai lá. Eu só queria que tivesse mais filme brasileiro nesses filmes que aparecem de trailer no Netflix quando você abre, tá ligado? Streaming é um problema para todas as artes, a comodidade que ele proporciona cria uma dependência do público para esses serviços. Possuir não é mais um desejo, apenas consumir. E isso diminui o retorno para os artistas que vendem menos CDs, DVDs, revistas, etc. Precisa de regulamentação. É complicado. Regulamentação, eu entendo a ideia de precisar de regulamentação, só que se a gente for entrar no assunto de streaming, a gente vai ficar aqui até as 4 horas da tarde e eu tenho terapia, então eu não posso. Mas é muita coisa para se dizer sobre streaming. vamos continuar. De 2023 pra cá, especificamente, a gente teve uma queda considerável de chamadas para editais. E em janeiro desse ano, o Fundo Setorial do Audiovisual teve um corte de 25%, o que significa, na prática, menos editais. No caso do papo, eu concordo com ela, mas a vibe em geral é muito mais que, tipo, streaming deveria pagar melhor os artistas originais. Eu não quero voltar para uma sociedade onde, por exemplo, para eu escutar um álbum, eu tenho que comprar um CD. Eu gosto da ideia de eu só escutar música no streaming mesmo, mas os artistas deveriam ser melhor pagos. É mais isso. Menos política pública, mais insegurança, mais instabilidade para o trabalhador do audiovisual brasileiro. E os editais que saem constantemente sofrem com sucessivos atrasos. Isso impacta diretamente e desproporcionalmente as pequenas produtoras, os pequenos exibidores. Então, uma coisa... Ok, eu sinto muito, Hora, Thiago, porque a gente entrou em assuntos muito interessantes enquanto você está dando o seu assunto interessante. Por isso que esse vídeo mal está sendo sobre o seu vídeo, está sendo sobre outras coisas. A parada de streaming hoje em dia é que, vamos lá. O brasileiro sempre consumiu muito piratas gays, né? Nós somos muito piratas gays. Nós sempre consumimos bastante piratas gays. Por que a gente consome tanto piratas gays? Porque a gente não tem grana, porra! Caralho, a gente não tem grana pra isso. A gente tem que ser muito piratas gays porque a gente não tem grana. O que eu vou fazer? Eu vou gastar 50 reais no cinema ou baixar o filme de maneira esquisita, que ele só apareceu na minha casa? Eu vou baixar o filme de maneira esquisita porque ele apareceu na minha casa. E eu admito, eu fui bem pirata gay com música até eu assinar o Spotify. Eu comprei poucos CDs na minha vida, mas eu tenho muita música. Tá ligado? Tipo, a parada é que o streaming, pelo menos por ser mais barato, fez com que o brasileiro consumisse mais coisa de maneira legal. Maneira não piratas gays. CD é caro demais, Jesus? CD é caro demais, Jesus. Cultura é uma parada cara, exatamente. Agora com o streaming é muito mais acessível pra todo mundo. Porque é barato. Tipo, eu pago 20 reais no Spotify, eu pago... Eu não vejo tanto filme também, então, tipo, eu pago algum... Quanto que eu pago na porra do Prime? Eu não lembro mais. Enfim, eu pago algum dinheiro no Prime. Eu pago, tipo, no início do ano. Eu pago no início do ano, tipo, o valor inteiro do ano inteiro. Mas, enfim. Pago o dinheiro do Prime. Então, tá aí. Eu gastei já um dinheiro com streaming pra eu assistir e ouvir e consumir coisas. Tem a galera também que paga o Xbox Game Pass, que não é nem tipo streaming, mas entra nessa ideia também. Tá tudo mais acessível pra você consumir a sua cultura. Só que isso é ruim pros bolsos dos 2 desenvolvedores originais. Então, o que deveria acontecer é alguma regulamentação
Não pra mudar isso, porque é uma ótima maneira de consumir a arte hoje em dia. Mas mais pra galera que criou a arte receber dinheiro. Porque eles recebem muito pouco de streaming. Dá acesso pro consumidor e dá retorno pro artista. Se tivesse um Bandcamp de filmes e quadrinhos, eu ia adorar. Sim, é ótimo, seria ótimo. Os profissionais precarizados e deixa todo mundo à mercê de contratos abusivos com empresas estrangeiras para sobreviver. Quando muito. No dia 5 de junho agora, o Ministério da Cultura lançou, finalmente, o edital de arranjos regionais, que segundo a API, a Associação de Produtoras Independentes, estava 8 meses atrasado. Não só atrasado, mas foram tantos adiamentos consecutivos que existia É bizarro com pouco o Spotify paga por view? Eu tô ligado. Ah, merda. Tinha uma insegurança muito grande se esse dinheiro ia sair de verdade. Esse edital é uma linha auxiliar do Fundo Setorial do Audiovisual, que deveria garantir que os recursos disponíveis fossem distribuídos por todo o país e não ficassem concentrados em meia dúzia de produtoras grandes do eixo Rio-São Paulo. Um atraso como esse, sucessivos atrasos como esses, prejudicam principalmente os trabalhadores que estão fora desses grandes eixos, ou seja, trabalhadores que estão ainda mais precarizados. A boa notícia é que saiu, mas é uma notícia boa com muitos asteriscos. Veja, são muitos números agora. Não quero falar alguma coisa. Porque eu me distraí porque, tipo, eu tenho um acordo. Não nada a ver, mas eu pensei em streaming agora. Eu tenho um acordo com uma pessoa que ela assiste com as minhas contas, mas ela pagou um canal extra. Eu me perguntei, tipo, será que ela já me mandou o dinheiro que ela deveria me mandar do mês passado? Aí eu fui ver, tipo, se já saiu do meu cartão. Enfim! Eu resolvo isso depois, mas eu me distraí um pouquinho, deixa eu ver aqui. Um exemplo muito absurdo. Spotify paga 0,003 por stream. Leva 100 mil streams pra conseguir se igualar a uma venda de CD. Pois é! Enfim. Eu tava divagando aqui. É porque... Tá de calote. Pois é, não, eu tenho que perguntar depois pra pessoa. Tipo, você mandou o dinheiro? Eu acho que não, né? Como esses, prejudicam principalmente os trabalhadores que estão As extras da Amazon são muito caros, mano. Pois é! E eu não vejo! É pra esse amigo meu que vê, mas ele não me paga! Enfim. fora desses grandes eixos, ou seja, trabalhadores que estão ainda mais precarizados. A boa notícia é que saiu, mas é uma notícia boa com muitos asteriscos. Veja, são muitos números agora. São 300 milhões de reais. Bilhões! Ao todo, parece muito dinheiro, né? 70% dessa verba vai para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E 30% vai para o sul do país, Minas Gerais e Espírito Santo. Cada estado só pode captar até 30 milhões de reais. São muitos estados no Brasil, né? E aí talvez você esteja me perguntando: nossa, cadê São Paulo e Rio? Veja, São Paulo e Rio de Janeiro não estão contemplados por esse edital de arranjos regionais, porque os dois estados já foram contemplados de forma direta com 100 milhões de reais cada. 100 milhões de reais cada. Ou seja, o equivalente a 2/3 do dinheiro aí dos arranjos regionais já vão pro eixo Rio-São Paulo e o resto do país que lute com o que sobrar. Como que você mantém uma indústria firme, forte, pujante, sem saber se vai ter dinheiro para trabalhar mais um dia? Como que você forma novos profissionais? Como que você constrói uma indústria desse jeito? Como que você diversifica uma indústria dessa forma? E aí, nesse contexto de recursos escassos e concentrados, a gente tem as plataformas de streaming acelerando ainda mais a precarização de trabalho no audiovisual no Brasil, principalmente através de contratos abusivos que estão sendo motivo de ação no Ministério Público do Rio de Janeiro, inclusive. Como é que dá pra pensar em ganhar Oscar quando você tá numa disputa trabalhista pra garantir uma remuneração mínima, pra sobreviver? E veja só, eu acho que é importante mencionar aqui que quando eu tô falando das dificuldades da classe trabalhadora do audiovisual brasileiro, eu não tô falando do Walter Salles ou da Petra Costa, com todo respeito aos dois. Eu tô falando de pessoas que ganham, em média, 1,5 salário mínimo, 2 salários mínimos e meio. A margem é essa. Cinegrafistas, assistentes de direção, técnicos, produtores, etc. O Sindicine tá brigando pra estabelecer um piso de R$ 2.592,25. Tá na tabela do Sindicine esse valor. Tá sendo aplicado? Eu tava escutando e prestando atenção nele, no que ele tava dizendo, ao mesmo tempo eu tava tentando resolver essa questão dos canais, desculpa. Por isso que eu tô em silêncio, tava mandando mensagem. Eu tava mandando mensagem, mas eu tava prestando atenção. Uma vez meu pai passou a conta da Amazon pro meu tio, aí a neta dele assinou os canais da Amazon sem ninguém saber, ela tem 5 anos. Meu pai ficou, o que é essa conta de R$30 aqui? Pois é. Pois é. Pois é. É caro. Esse valor, na prática, não... Ainda estou aqui sobre o filme por causa do Walter Salles ser milionário?
mundo real? As pessoas estão ganhando isso? Bom, meus colegas do audiovisual, eles estão bem tristes, viu? Aliás, mês passado, a Folha de São Paulo reportou uma queda de 30,7% de técnicos empregados. E teve uma redução também de 30,6% de produções registradas no Sindicine. Isso é resultado direto de lacuna de política pública. Vou mandar uma real aqui, tá? Vou mandar uma real aqui. Por que vocês estão vendo a minha live nesse segundo? Porque vocês estão vendo este corvo, homem esquisito aí, falando sobre coisas e vendo vídeos e reagindo, jogando Silk Song e mais anteriormente, porque não tem nada melhor pra fazer, a pergunta não é sobre isso, mas e mais anteriormente via ele fazendo análises de filmes e blá 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 e coisas do estilo e blá blá. Antes esse corvo que tá na sua tela, ele fazia cinema. Sabe o que ele descobriu quando ele foi fazer cinema? Não tem emprego. O cara foi lá, fez cinema, foi à faculdade de cinema, fez cinema, beleza, maravilha, e aí descobriu que não tem emprego. Não tem. O que eu faço agora? O que eu faço com esses conhecimentos que eu tenho sobre audiovisual, sobre arte, cultura e blá blá blá? Porra, eu vou fazer um canal no YouTube. Pronto. Tá ligado? E a parte engraçada... Agora tu faz o L, pois é. E a parte engraçada é, eu não sou o único assim, tá? Eu não sou o único que entrou na faculdade de cinema, não tinha emprego e foi embora. Por sorte, eu já na faculdade estava tipo, eu não sei nem se eu quero trabalhar com audiovisual. Se eu for querer trabalhar com audiovisual vai ser crítica, porque eu não quero fazer filme, é um saco. Então eu já tava com esse pensamento, tá ótimo. Só que eu não fui atrás de crítica. Porque eu não tenho nem emprego pra ser crítico direito. Eu fui pra cá, eventualmente pra internet. Eu não sou o único da minha sala que tentou fazer coisa na internet. Eu conheço no mínimo 4 outras pessoas que tentaram da minha faculdade. Da minha sala, na verdade, minhas turmas. Da minha faculdade tem gente pra caralho. Mas tem gente que estudou comigo, que é tipo youtuber. Eu não vou falar quem é pra não, tipo, rastrearem. Mas gente estudou comigo, que é youtuber semi-famoso. Porque, tipo, todos nós só fomos embora. Não tem emprego. Não tem emprego no audiovisual brasileiro. A gente tem que fazer outra coisa. Então, né? É isso. Esse foi um pequeno rant aqui. E se o cenário tá difícil pra quem mora em São Paulo e no Rio de Janeiro, pra quem tá fora dos grandes eixos, disputa... De segundo a minha amiga do audiovisual, a maioria vai pra publicidade porque não tem trabalho pro cinema. Ela trabalha no jornal agora. Sim! Ela vai pra publicidade, a galera, tipo, vira cinegrafista pra, por exemplo, casamento, tá ligado? Então é o caso de você só vai pra algum outro lugar, porque você não vai ficar no audiovisual porque não tem nada aqui. Graduou de cinema, aperto de palma. Graduou do RI. O que eu vou fazer com o meu conhecimento? Ah, já sei, YouTube, sim. Pois é. O trabalhista não é sequer uma discussão. Nem trabalhador você é. Acho bom que a gente tá pagando R$10. Uma profissional da área que preferiu não se identificar contou pra mim que enfrenta jornal... Pensando agora, muito influência de cinema estudou audiovisual, tipo, profissionalmente, né? E aí virou influencer de cinema, ao invés de trabalhar ativamente na área. Tá trabalhando pro YouTube. Que eu tô pensando agora, eu imagino que a hora o Thiago tenha seguido esse caminho. O Felipe... O cara que eu brinco, que é o cara que fez o vídeo do Patológico. Felipe Leão, né? É Felipe Leão? Eu acho. Eu acho que ele era, tipo, formado em cinema. E aí agora ele é formado em cinema, mas ele faz vídeo pra internet. É isso, gente. Não tem emprego, desculpa. Nada de trabalho. Tanto que é uma coisa que eu tento bater o pé e falar pra vocês quando alguém vem aqui e pergunta, tipo, vale a pena fazer faculdade de cinema? Eu falei, então, pode ser muito bom pra você e tal. Consiga o máximo de contatos possível desde o início da faculdade pra tentar conseguir algum emprego se tudo der certo. Porque não é a coisa mais fácil do mundo, não. E pense em plano B. Abusivas e se depara diariamente com demandas técnicas e físicas extremamente exaustivas. As pessoas não têm muito essa noção de que trabalhar num set de filmagem é um trabalho extremamente físico. É cansativo. Foi parte do motivo pelo qual eu falei, ai, não quero mais. Cheguei, tipo, no 5º ou 6º período e falei, ai, não quero. Cansei. Vou ser crítico. Eu vou xingar o trabalho dos outros ao invés de trabalhar. Não gosto. Em especial para alguns cargos específicos. Para um assistente de direção, por exemplo, você tem que carregar coisa sem correr de lá para cá. É um trabalho que... Já sei produção, mas honestamente isso vai para qualquer categoria do audiovisual. Produção é a coisa mais não para mim do mundo. Sabe o que um produtor faz? Sabe alguém que é assistente de produção ou produtor faz? Excel. Muito Excel. Além de Excel, é a questão física de
Eu vou atrás pra gente conseguir os props que a gente precisa, as câmeras que a gente precisa, figurino que precisa. Eu, pessoalmente, vou atrás. Porque o meu diretor falou, eu quero uma roupa assim. Então eu vou lá atrás. É horrível. Que demanda muito do corpo. Em muitos casos, esses profissionais precisam bancar os próprios equipamentos. Tipo... Tanto que, geralmente, quando você via a minha turma, a maioria saía, inclusive, tá todo mundo em silêncio. Quando via minha turma, era a maioria, eu quero ser roteirista, eu quero ser editor, eu quero ser diretor. E aí tinha, tipo, uma pessoa psicopata que falava, tipo, eu quero ser produtor. Um singular psicopata que era assim. O resto era todo mundo não. Vamos pras coisas normal, tá ligado? Tipo, computador, celular, tem que pagar uma conta no Google Drive. A live tá funcionando? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Imersão no assunto? Mas, peraí. Tá bugado? Deu pra ver. Agora deu pra ver que tá bugado. A live tá funcionando, pelo menos? Bugou teu chat? Meu chat bugou aleatoriamente. Agora viu tudo de uma vez só. Agora tá funcionando. Beleza. Pelo menos a live tá funcionando. Era só meu chat que não tava. Tudo bem. Tudo bem. Vou... Aqui. Eu vou pelo menos usar o chat do celular também, então, se for o caso. Torcer pra funcionar. Ok, parece que tá funcionando agora normal, mas beleza. Deixa eu ver o que vocês falaram nesse tempo inteiro em que o meu chat tava bugado. Poderia ser pior, Dani. Você podia ter acabado como professor. Nada com os professores, uma profissão digna, mas eu não desejaria nunca. Entendo. Tem o pé do cara que quando aquele mic aéreo parece desconfortável. É desconfortável. Deixa eu ir no banheiro rapidinho, mas caralho. O chat só tipo, uma vez só. Já volto. Vou no banheiro. Voltei. E encerrando um plot de um tempo atrás, encerrando um plot de alguns minutos atrás, meu amigo pagou sim, tá? Ele pagou, tá ótimo. Tamo bem, tamo suave. Tamo bem. Por via das dúvidas, virem assistir pornô, especialmente furries, as contas serão pagas. É verdade. Vamos continuar vendo o vídeo. Esse tipo de coisa. A maioria Mas aí tem que estudar anatomia? True. das pessoas é pejotizada, então esse piso do Sindicine nem sempre se aplica. E tá todo mundo desprotegido num mercado totalmente baseado em networking. A maior decepção... Yup! Se alguém for entrar em faculdade de cinema, faz networking. Virem amigos de pessoas poderosas. É a melhor maneira de você conseguir coisa. São, pra muitas das... E é fácil, é só tipo, nossa, você é tão rico e poderoso, caramba, me empreste uma câmera, sabia o que eu sei fazer? Eu consigo gravar bem, é isso, é como funciona. É como funciona um pouquinho. Pessoas com quem eu conversei com várias pessoas, é que a prioridade das políticas públicas hoje continua sendo as grandes produtoras. Qualquer faculdade no Brasil, tudo depende da conexão, tudo, sim. Só que cinema é aquele complicado na vibe de ou você tem conexão ou você só aceita que você não vai trabalhar com cinema. Que já tem muita força no mercado e quase todas elas... Eu não tive conexão, então só bem que aceitei. Eu tenho a pena gigantesca de quem fez cinema na pandemia, porque networking é um cu. Luncad, eu terminei a minha faculdade na pandemia. Eu terminei a minha faculdade em 2020. A parte muito engraçada é que o final da minha faculdade era fazer um curta, tipo, bem feito e profissional, que junta, tipo, umas 10 pessoas na sala pra fazer. Nós não pudemos fazer esta porra por causa da pandemia. Então, o que a gente fez foi, basicamente, um filme teórico. Teoricamente, fizemos um filme. A gente arrecadou as coisas de produção que teria sido feito para fazer o filme. A gente poliu tudo que tinha que polir. A gente fez o mapa de luz. A gente fez a porra toda. Teoricamente. A gente não gravou. Não foi gravado, mas fizemos um filme teoricamente. Eu nem lembro qual que era o meu papel naquilo. Eu não fiz quase nada. Eu tava muito mais focado na outra coisa que eu tinha que fazer da faculdade de cinema, que era meu TCC. Que era o que eu acho interessante, que era o que eu achava interessante mesmo, porque era mais do que... Aquele ponto eu tinha aceitado que ia ser minha trajetória no audiovisual, que não vou fazer filme, vou criar, tipo, fazer críticas e criar artigos acadêmicos sobre coisas de cinema. Ficou muito bom,
Aí um professor até tinha falado, cara, por que você não tenta fazer um mestrado em cultura de massa? Aí eu falei, porque é só em São Paulo, estamos no meio de uma pandemia. Aí ele falou, é verdade. E aí eu comecei a fazer YouTube. Estão com... Pra ser crítico à faculdade, cinema mesmo. E jornalismo também, mas cinema. O filme platônico do Campo das Ideias, o filme Ideia, exatamente. Por que não fazer aqueles filmes que passam no Skype? Porque não é fácil. Tipo, você ainda precisa de câmeras diferentes. Você precisa de uma câmera de boa qualidade, que você vai alugar. Lembrando que você geralmente não compra as câmeras, você aluga a câmera. Tipo, câmera de cinema, né? Você aluga essas porra. A gente não podia alugar essas porra. A gente não podia alugar várias daquelas porras iguais pra colocar na câmera de cada ator. Tipo, pra colocar na tela de cada ator. Teria que ir atrás dos atores pra entregar aquela porra. Tava no meio da pandemia. Concentradas no sul e no sudeste. O resto do país e até as periferias desses grandes centros precisam se virar com o que sobra. E o que Eu teria pesadelo de tentar organizar o áudio disso. Yep. sobra, quando muito, é uma entrega desordenada, sem estratégia, sem projeto de longo prazo. O resultado é um cenário desanimador. Tá todo mundo sem trabalho e o trabalho que sobra exige muito e paga pouco. Os contratos de trabalho são completamente assimétricos em favor das grandes empresas e a perspectiva de futuro é, sei lá, mínima, quando muito. Isso soa pra você como um momento glorioso do cinema brasileiro? Bem glorioso! Mas aí, né, no meio de tudo isso, Oscar, Globo. Como a faculdade espera que estudantes fudidos de grana aluguem essas câmeras, a faculdade que entregava pra gente, geralmente. Tipo, a faculdade dava câmeras pra gente, mas aí era aquela coisa, a gente tinha que alugar. Tipo, a gente tinha que alugar na ideia de reservar. Então é tipo, tem um curta que que é pra entregar no mês que vem. Beleza. Na segunda-feira, das meio-dia até as 18 horas, a gente vai alugar a câmera da faculdade, nosso grupo. E aí, a gente tem que entregar às 18 horas, porque das 18 às 22, outro grupo vai lá e vai alugar a câmera e também o estúdio. Era assim, era um cu. Globo de Ouro, Cannes, Pô, galera, eu sei que é de manhã ainda, mas assim, neoliberalismo é um modelo político econômico tão legal, não é? Loncade, vamos com calma! Mas eu concordo. momento glorioso do audiovisual brasileiro. Hora de celebrar. Glorioso pra quem? Parecem duas realidades muito discrepantes. Como que pode isso? Bom, algumas coisinhas precisam ser esclarecidas. Ao contrário do que certas pessoas dizem por aí, Ainda Estou Aqui não foi financiado com verba pública, muito menos pela Lei Rouanet. A produção do filme envolve algumas das maiores empresas de audiovisual do Brasil, incluindo, claro, a rede esgoto de televisão. Brincadeira, gente. E o diretor do longa, o Walter Salles, é um dos cineastas mais ricos do mundo. Sim. Rico de banco, não é de filme não, tá? Isso não é pra desmerecer nada, nem o filme, nem o diretor. Eu só tô contextualizando que o Walter Salles não é bem a pessoa que mais precisa de dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual. Eu não sei como é que tá o extrato bancário dele, mas se ele é dono de banco, ele pode resolver isso sozinho. De qualquer forma, foi ele que conseguiu... Essa música botou o Globo da Gatilho Real, já pensei que morreu, pá. Caralho. Esse Oscar aí do Brasil, né? Será que tem que ser herdeiro de banco pra ter reconhecimento pelo seu trabalho no audiovisual? Sim. Se é pra investir dinheiro pra ganhar Oscar, por mais questionável que seja essa meta, a gente devia estar garantindo que essa disputa tivesse acessível pra mais profissionais brasileiros, né? Não pra mesma galera de sempre ganhar de novo. Assim, eu acho, tá? É a minha opinião. Já no caso de O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, e do Último Azul, do Gabriel Mascaro, tem uma discussão aí... Gabriel Mascaro? Que é interessante e pertinente pra esse vídeo. E pra gente embarcar nessa discussão, é importante, pelo menos por uns minutos, largar um Não vi esse? O Agente Secreto ainda vai sair no Brasil. pouco da ideia de que a boa, a bela arte... Eu quero ver o Agente Secreto muito, quero muito ver. A arte que inova, que ganha prestígio e prêmios internacionais, é simplesmente o resultado de mentes brilhantes, geniais e dotadas de uma Posso ser o Gabriel mais barato? grandiosa sensibilidade artística. Absolute beauty. O que a gente precisa entender agora é que inovação custa dinheiro. True. Vocês vão sair aqui da minha cidade? Talvez saia, talvez, tipo... Ganhou Cannes, então talvez tenha pelo menos um pouco mais de empurrão. Só que deve ficar, tipo, uma semana em cartaz na maioria dos cinemas, depois vai ser trocado por, não sei, Avatar. Então, tipo...
Eu sei que, tipo, eu tenho que pegar a semana que vai sair e ver o filme na estreia, porque senão o filme vai embora. Kleber Mendonça Filho vem fazendo filmes desde os anos 90, assim como muito. Uma coisa engraçada, a gente tava 1h20 vendo esse filme, vendo esse vídeo e agora chegando na metade. É porque a gente entrou em muito assunto de cinema brasileiro. Enfim. Dos outros diretores, ele começou fazendo curtas-metragens. Em 2004, ele foi premiado no Festival de Brasília e no Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo por Vinil Verde. Um filme meio esquisito e com um pouco daquele tom fantasmagórico que marcaria a filmografia do diretor nos anos seguintes. O primeiro longa-metragem dele, O Som ao Redor, também foi premiado, inclusive fora do Brasil. E de lá pra cá, Kleber fez seu nome e ficou conhecido principalmente por causa do sucesso e da repercussão. Aquários é bom! Eu gosto de Aquários, Aquários é bom mesmo. É um bom filme. Eu lembro que o meu... algum familiar bolsonarista ficou puto comigo por ter visto Aquários, por mais que, de novo, eu era estudante de cinema, então era literalmente meu trabalho ver Aquários naquela época, porque ele era financiado pela Lei Rouanet. Eu nem tinha ideia se é ou não é. Ele era? Não, né? Eu não tenho a menor ideia. Mas mesmo que se for, foda-se. Caralho! Discussão de Aquários, de Bacurau e da... Bacurau é bom pra caralho também. Aquele cara que assistiu Bacurau com 11 mulheres diferentes. Como é importante celebrar a história do cinema brasileiro, se possível 11 vezes. Em 15 anos desde O Som ao Redor, o diretor explorou diferentes formatos, gêneros, trabalhou com diferentes atores, em diferentes locações, enfim. Ele desenvolveu um estilo próprio e pôde exibir esse estilo pelo mundo enquanto aprimorava essa linguagem. Grande parte da obra do Kleber foi, ao menos parcialmente, financiada pelo Fundo Setorial do Audiovisual. Foi, em partes, esse dinheiro, esse recurso que você não pode ver por causa da Lei Rouanet. Legal, tio. Tu não pode ter celular porque é feito na China. Exato. Nossa, eu era estudante de cinema. O que eu ia fazer? Não ver Aquários? Era literalmente o meu trabalho. Porra! Permitiu que ele... Bacurau não me parece filme para vir aqui em casa e ver filme. Então eu acho que ele realmente viu o filme. Ele viu o filme 11 vezes, com certeza. Porque eu não consigo ver você vendo Bacurau pra não ver o filme, tá ligado? Desenvolvesse a sua... Trabalho é forte, mas a sua função... Não, meio que é trabalho. Grife, o seu estilo. E com isso... Tinha coisa na faculdade de que a gente podia ver filme em... sessão de crítico. Tipo, sessão exclusiva pra crítico. Só que a gente tem que escrever uma crítica ao filme depois. Não foi o caso em Aquários. Eu vi o filme, tipo, por conta própria mesmo. Só que eu assisti uma crítica depois e mostrei pra um professor. Com isso, conquistasse um lugar de prestígio no cinema mundial. Um lugar muito bem merecido, claro. Eu acho Kleber Mendonça Filho um dos grandes artistas brasileiros. Um dos grandes cineastas contemporâneos. Eu gosto muito, de verdade. Eu tenho muito orgulho de falar sobre os filmes dele. Não só porque ele é meu conterrâneo, mas porque eu gosto. E também o Kleber, eu acho que é tipo aquele... Ele é o diretor brasileiro que quando lança filme, a galera para pra prestar atenção. Como foi com Aquários, como foi com Bacurau. Teve a questão agora do Ainda Estou Aqui. Só que o que... Era mais pelo nome da Fernanda do que do diretor. O Kleber tem um nome de peso como diretor. Junto com o Padilha, mas o Padilha é o Padilha, né? Mas o Kleber tem um nome de peso. Tipo, é filme que pelo menos vai ficar um tempinho no cartaz. Tipo, ao invés de não ir pro cinema, ele vai ficar 2 semanas. Vai ser muito foda. É legal. Eu acho os filmes bons. E aí meu ponto é, que legal que ele ganhou Cannes e que legal que existe ao menos uma prospecção de um Oscar no ano que vem. Ele merece. O que a gente tá fazendo para que nos próximos 10, 20 anos a gente tenha novos Kleberes? O que precisa ser feito? Vou ter que dar mais uma aulinha agora. Vou ter que ser a professorinha de novo. Tá bom, tudo bem, nós gostamos. Em 2013, o Fundo Setorial de Audiovisual... A gente tá estendendo a sua aula em pelo menos 1 hora, professor, mas tá tudo bem. Visual passou a investir em desenvolvimento e roteiro de projetos e em obras de inovação, de linguagem e experimentação artística. Esse tipo de edital é uma forma de fomentar novas histórias, novos formatos e de permitir que novos artistas consigam construir suas linguagens, seus estilos. Esse raciocínio, essa lógica por trás de uma política pública para o audiovisual serve
pra muito além do audiovisual, serve pra muito além da cultura. Porque basicamente é o seguinte, a gente não aprende a fazer filme simplesmente estudando 4 anos numa faculdade. A gente aprende fazendo. Exato. Quer dizer, a gente, né? Eu nunca fiz filme, mas enfim. E pra fazer, precisa de recurso. Ou seja, pra aprender. A China começou o projeto nos anos 90, só por 2020 que começaram a exportar. Lógica de mercado do lucro rápido não fomenta da cultura. Exato. Aprender a fazer precisa do recurso. E o filme que sai desse processo de aprendizado, qualquer filme na verdade, pode, deve, precisa existir meramente por existir. Você viu o trailer de Jota? Vi sim, tá bem maneiro. Ou melhor, o filme pode existir para ser um exercício criativo. Para desenvolver linguagem, para desenvolver novos formatos, para desenvolver novos estilos, para dar oportunidade a novos olhares, para formar novos profissionais, para fomentar a indústria e para dar suporte, remuneração justa, segurança financeira para todo mundo que trabalha nela. Para que nesse processo bonito aí, diferentes histórias possam ser contadas, para que elas inspirem outros espectadores e outros artistas e entre muitas outras coisas, para que a longo prazo, de repente, quem sabe, esse esforço todo resulte num Oscar, ou melhor ainda, numa indústria audiovisual brasileira realmente soberana. A API, esse o objetivo, né? Eu acho que é não, viado. a Associação de Produtoras Independentes, colocou E olha, agora o Thiago curtiu. isso de uma forma muito bem resumida. Pra Ainda Estou Aqui existir, Acho que eu não quero, eu não quero. e teve que haver Terra Estrangeira. Para O Último Azul existir, teve que haver Ventos de Agosto. Para O Agente Secreto existir, teve que haver O Som ao Redor. Esses filmes são resultados de carreiras coerentes, bem-sucedidas e que contaram com investimento público. Infelizmente, esses editais de inovação foram descontinuados em 2018. E de lá pra cá, nada sequer parecido foi implementado no lugar deles. E a gente precisa desse tipo de política pública para garantir o futuro do audiovisual brasileiro. Algum futuro. Mas professora, com que dinheiro? É como eu expliquei antes, o Fundo Setorial do Audiovisual é alimentado pela própria indústria. Todo mundo que trabalha nela contribui. Quer dizer, todo mundo não. E se tá faltando dinheiro, talvez tenha um jeito de arrumar dinheiro. O jeito é... Bom, tem que regular o streaming. Ok. Chegou no assunto do que a Luncard estava falando. Ok, beleza. É um assunto muito longo para você falar só nesse períodozinho aqui. Não vou mentir, não. É um assunto muito extenso para você falar nesse negocinho aqui. Mas tudo bem. Para fazer esse vídeo, eu conversei com muitos profissionais do audiovisual de várias regiões do Brasil. Eu concordo com a ideia de, tipo, tem que regular o streaming na ideia de o filme tem que estar no tempo mais tempo. Agora, se for, tem que regular o streaming por causa de DVD, tipo, para ver um filme em DVD, ver um filme em Blu-ray, tipo, comprar o filme fisicamente, eu não sei se eu concordo tanto assim, não. Justamente pelo fato de que Brasil, a gente piratearia. Meio que unânime. A pauta mais importante do audiovisual brasileiro hoje. Exemplo, nada a ver com isso, completamente nada a ver. O iPhone 1 usava diversas tecnologias que foram pesquisadas em faculdades dos Estados Unidos. É uma super coincidência que a pesquisa financiada por políticas públicas gerou uma revolução de celulares. Carambola! É a regulação do streaming, ou melhor, a regulação do vídeo on demand. E dentro desse tópico existem 3 pontos cruciais. Primeiro, tributação, ou seja, a contribuição para a Condecine, que eu falei antes, cotas de conteúdo nacional, e 3, proeminência de obras brasileiras. Por aqui, concordo. Aqui eu vou focar mais nesse primeiro ponto, que é a contribuição para a Condecine. E assim, veja, da forma como esse projeto de lei está sendo conduzido, a gente está basicamente oferecendo tudo de mão beijada para empresas estrangeiras. Sim. A gente vai ter mesmo com o stream, eu assisti Severance com Pirata Gay. Eu também vi Severance como Pirata Gay, porque eu não vou pagar pra porra da Apple, né? Mas enfim. Uau, que novidade diferente. O Brasil hoje é o segundo maior mercado de streaming do mundo. 65% da população adulta assina alguma dessas plataformas de streaming aí. Esses dados, na verdade, são de 2021, o que me deixa inclinado a achar que esse número talvez seja maior hoje, mas eu não sei. O próprio Ministério da Cultura trabalha com esses dados hoje. Esses dados estão aí na sua cara. No cenário atual, essas empresas exploram a nossa força de trabalho, lucram com o dinheiro que a gente paga de mensalidade, mas não contribuem de volta para a sociedade de uma forma
forma minimamente justa. O Conselho Superior de Cinema defende que as plataformas devem contribuir para a Condecine com 12% do faturamento bruto delas, sendo que 70% desse valor deve ser aplicado diretamente no Fundo Setorial do Audiovisual, para fomentar o cinema brasileiro, e os outros 30% devem ser investidos em obras brasileiras independentes. Isso é o que o Conselho Superior de Cinema tá defendendo, tá brigando, isso é o que as produtoras independentes estão defendendo através do movimento VOD 12. A disputa tá aí, esse número tá sendo disputado. Mas para vocês terem uma ideia, na França, a contribuição... Eu pretendo por ser uma nerd do caralho. Eu queria ver Tetsuo esses dias, até parece que eu ia achar um filme japonês de terror dos anos 80 no streaming. Isso que Tetsuo ainda é famoso. Não, mas pra filme super underground assim faz sentido, tá válido. Tá vibes, mas yeah. Equivalente é... Tipo, eu falo underground, mas é Tetsuo. Mas é underground assim. De 25,5%. Minha irmã não saberia o que é Tetsuo, por exemplo. É gente mais nerd do caralho que respira internet, eu acho. Tá? Então, assim, 12% a gente tá sendo generoso, né? Concorda? O projeto de lei atual, que tá Pinóquio japonês também é famoso, mas é muito difícil de achar. Pinóquio japonês? tramitando agora, corre o risco de ser aprovado. Tá pedindo, sabe quanto? 6%. E tem Yay! mais. Desses 6%, 60% pode ser gasto com licenciamento. Licenciamento, tipo, me dá isso aqui que eu ponho na minha plataforma. 60%. 40% dos 6%... Eu tô na busca de Speed Racer pra assistir? Acho que tá no streaming, não? é que vai pro Fundo Setorial do Audiovisual. Esse projeto de lei tá sendo uma mãe para as plataformas. É isso que tá em disputa agora. Não só isso, mas... Tá, mas não quero pagar? Válido! Esse é um dos principais pontos. Esse modelo, o de 6%, é o modelo defendido pelas grandes produtoras. Sim, é esse mesmo, é. Do Brasil. Por quê? Porque essas grandes produtoras já têm uma relação muito consolidada com as... 964 Pinóquio, talvez, do produtor Tetsuo. Calma aí, olha, Thiago, tem que ver isso aqui. 964 Pinóquio. Nunca vi. Nunca ouvi falar, na verdade. É bem Tetsuo. É bem Tetsuo mesmo, então faz sentido. Nunca tinha ouvido falar. Plataformas de streaming. Então, assim, a hora que o projeto de lei virar lei, as primeiras obras licenciadas vão ser justamente as obras dessas grandes produtoras. E o setor independente... Tem a mesma edição biruta e história desconexa do Tetsuo. Ok, tá. Que lute. A atualização. Enquanto a gente estava montando esse vídeo, a ministra Margarete Menezes teve uma reunião com representantes do movimento VOD 12 pelo audiovisual brasileiro, que tem lutado por uma regulação justa das plataformas de streaming. A reunião foi classificada como produtiva e importante pelo movimento, que é um bom avanço, em especial se ele tá bem, Eric, ele tá bem. A gente compara com o posicionamento do mesmo ministério algumas semanas atrás e demonstra pra gente que a cobrança pode sim produzir resultados concretos. E é precisamente por isso que a gente vai continuar de olho. Para além das questões trabalhistas, que são muitas, esse modelo também abre precedentes para que as plataformas produzam conteúdos originais brasileiros, sem que esses produtos sejam de fato brasileiros. Ou originais. O que eu quero dizer com isso? Sem que os autores dessas obras tenham direito à propriedade intelectual, ou que essa propriedade seja ínfima, sem que essas obras se tornem patrimônio cultural brasileiro. Patrimônio cultural é da plataforma, que faz o que quiser com a obra. Se ela quiser tirar do catálogo, ela tira, a prerrogativa delas. A nossa força de trabalho criativo vai sendo entregue para empresas estrangeiras que posam de grandes salvadoras do audiovisual brasileiro, enquanto precarizam o setor. E além disso... eu entendi agora o que ele quer dizer. Tipo, 100% e eu concordo. Elas meio que ditam o modo de fazer para que tudo se adeque à forma que elas determinam como deve ser feito. Tudo precisa se adequar a essa fórmula pasteurizada e repetitiva. Vocês assistem as plataformas, vocês sabem do que eu tô falando. Isso que eu tô descrevendo aqui é uma aceleração das contradições do capitalismo no trabalho criativo, na arte. Isso tem acontecido no mundo inteiro, isso está acontecendo no Brasil, e sem uma regulação decente, tende a acontecer pior ainda nos próximos anos. No Pera, eu quero ver esse assunto porque eu só vi o Eric falando, o Papa é católico e isso me surpreende. Eric, qual a sua opinião sobre o Papa dos Estados Unidos? Você é o único católico que eu conheço. Aí o Eric respondeu, é uma ótima pergunta. A resposta é, ele não é ruim. Não é quem eu achei que ia ser eleito, mas até agora ele não é um USA First. Ele é bem católico. Eu não sei explicar melhor que isso. O Papa é católico e isso me surpreende. Isso é bom. Isso é bom, então. Ok, tá bom.
Entrevista Fico feliz que o papo é católico. pro Omelete, o diretor Karim Ainu falou o seguinte: a gente corre um perigo gigante com a questão das plataformas de streaming, a padronização da nossa imaginação audiovisual. Estou querendo dizer aqui que, além da questão financeira, existe uma questão de liberdade artística. Existe um movimento, hoje em dia, que exige que os filmes passem por uma espécie de túnel de formatação. É comida ultraprocessada, sabe? Hoje, quando você vai pra uma casa de finalização, pra finalizar seu filme, eles te trazem padrões de luz Esse cara tem uma cara de técnico de futebol, tem mesmo, pô, tem mesmo. que você fica pensando, acho que já vi isso naquele streaming. Então, pra mim, existe na regulação uma coisa de proteger a diversidade, não só visual, mas Eu consigo ver ele com essa cara xingando algum jogador aleatório depois batendo palma, ainda com essa mesma cara. também na maneira Lembrando que ia ter um streaming de filmes brasileiros, mas aí teve um jantar mesmo, em que representantes do streaming simplesmente conversaram com representantes do governo e cortaram toda a ideia da plataforma BR. E eu odeio isso, porque eu queria tanto essa porra, eu queria tanto essa merda, vai tomar no cu. de contar histórias. Eu tô trazendo essa discussão com esse recorte pra evidenciar que isso é ruim pra todo mundo. Claro, é ruim pra quem trabalha na área, é ruim pra qualquer profissional criativo, é ruim pra todo o setor. E é ruim pra nós, espectadores, porque a gente vai se ver cada vez mais diante de ofertas cada vez mais pobres de produções culturais. E se a gente Mas na frente já tinha carro pegando fogo? Concordo. entende que o nosso imaginário está em constante disputa, e que essa disputa é política, a colonização desse imaginário vai produzir, com o passar dos anos, danos ainda mais sérios. Um cinema brasileiro vivo, cada vez mais glorioso, cada vez mais diverso, Botafogo, glorioso. cada vez mais interessante, é bom pra gente. Você pode até achar que não, mas você precisa disso. E talvez, justamente por você achar que não, talvez você seja justamente a pessoa que mais precisa disso. E é até engraçado porque existe um senso comum sobre cinema brasileiro, né? Um discurso meio besta que é repetido por aí. Você já deve ter ouvido várias versões dele. Ah, filme brasileiro é tudo assim. Filme brasileiro Não é! Esse é o problema que você botava, você vai garrafar! A garrafa! Não é, tá ligado? é tudo assado. Brasil só faz putaria. Não! Brasil só faz isso. Não! Brasil só faz aquilo. Brasil só faz filme de sociólogo. Brasil só faz Não. filme de sofrimento. Não. Geralmente isso vem de pessoas que só assistiram 3 filmes brasileiros, mas Sim. Ai, mas é aquela coisa de que só não vem, não aparece, não... Caramba, eu tava falando em línguas mais fluentes que o pastor do outro lado da rua. Desculpa, eu precisava. beleza. Além desses argumentos Eu assisti 4. Hell yeah. serem falaciosos, além de tudo isso ser uma violência Me deixou puto esse argumento, mas era um objetivo, porque realmente tem gente que fala isso. Quando você vira pra mim e fala, filme brasileiro é tudo isso, você só me diz que você não viu filme brasileiro. Até no básico de, tipo, um filme da Globo Filmes, do Leandro Hassum, é completamente diferente de, tipo, eu ainda estou aqui, tá ligado? São 2 estilos já diferentes aí. Aí você vai pra outros filmes e você nota, nossa, cinema brasileiro é bem diferentão, né? histórica contra o nosso cinema é um discurso paralisante porque ele não tá pautado em dados, em realidade material. É totalmente baseado em vibes. Vibes. Alta Compadecida, Tropa de Elite, Lisbela e o Prisioneiro, qual mais? Blue, me surpreende você achar que nessa listinha a galera teria visto Lisbela e o Prisioneiro. Não. Você tem que colocar aí Central do Brasil. 2 Filhos de Francisco, se pá. Acho que 2 Filhos de Francisco faz sentido. Agora eu ainda estou aqui, claro. Eu ainda estou aqui. Acho mais esse mesmo. Acho que geralmente vão ser esses que vão falar. Que horas ela volta, talvez? Acho que horas ela volta também entra nisso. Então, é um problema que não existe, portanto, não tem solução. Mas aí quando a gente olha O Homem do Futuro é tão, tipo, visto assim? É porque ele é mais diferentão. Cidade de Deus, pode crer. Ele é um pouco mais diferente do que você pensa no filme brasileiro. Na ideia do padrão de filme brasileiro, tá ligado? Do que a pessoa que não é filme brasileiro pensa. O Homem do Futuro é um pouquinho mais diferentinho. pro problema Meu Tio Matou um Cara é bom. Mas a galera vê bastante. O Homem Copiava? Não sei se a galera ainda vê, mas ele é bom também. Mas não sei se ainda vê. real, com seriedade, com Se ainda é o que, tipo... eu vi cinema brasileiro. Ele viu O Homem que Copiava, tá ligado? Mas... honestidade, com dados, fica E de novo, isso não é pra diminuir nenhum desses filmes. Eu gosto literalmente de todos os filmes aqui apontados. Gosto de todos esses. Mas é mais do caso de cinema brasileiro grande, cara. mais fácil perceber que se o objetivo Aquele Tony Ramos que aplicou com a Glória Pires. Era o Se Eu Fosse Você. é que o cinema brasileiro seja vivo, diverso, Freaky Friday tem o Tony Ramos. Não, Eric, tem eu não sei se é uma trilogia, uma duologia de um Freaky Friday brasileiro, pô. Que é o Se Eu Fosse Você.
interessante, a gente precisa proteger essa Eu gosto desse filme, ele é engraçadinho. indústria e os profissionais que fazem ela existir de dinâmicas Tipo, das comédias brasileiras, que eu admito, eu não gosto muito das comédias brasileiras, esse é o que eu mais gosto, facilmente. exploratórias e pastorizantes. E como eu expliquei lá no início do vídeo, ninguém nunca conseguiu fazer isso largando tudo na mão do livre mercado. O Dois Coelhos é um filme legal, né? Tipo, não só perguntando pra você, mas tipo, porra, Dois Coelhos era um filme maneiro. Eu fico surpreso, porque não é um filme que, tipo, pegou mais tração. Porque, tipo, independente de ser bom ou ser ruim ou o que seja, ele não tem uma vibe de filme brasileiro da maneira que a galera tenta colocar filme brasileiro em caixinha, tá ligado? Ele é mais diferentão, é bem legal. Eu lembro que gostava muito. Ilha das Flores também. Ilha das Flores é bem louco, mas Ilha das Flores não é uma coisa vista muito, eu acho. livre mercado é parte do problema. Então, se você realmente se importa com o futuro do nosso cinema, com Oscar ou sem Oscar, com Cannes ou sem Tem Lula, filho do Brasil, que honestamente eu não sei se é bom ou não, mas sei se ele tira tudo no suco do marketing. O cara foi bom ali. Pô, eu nunca vi Lula, filho do Brasil. Realmente nunca tinha visto. Besouro! Caralho, lembrei agora. Besouro! Alguém lembra de Besouro? Alguém chegou a ver Besouro? CGB é ótimo, CGB era irado, eu gostava de CGB. Cannes. Uma das maneiras mais efetivas de ajudar na causa Ah, é o palhaço Satomero, pois é. Tem o palhaço. Besouro é legal pra caralho? Sim! Caralho, pra quem tu inventou esse besouro? Não, calma aí. Besouro, filme. Filme brasileiro de artes marciais. E com artes marciais eu quero dizer capoeira. Galera com capoeira e poderzinho voando por aí. Muito bala. Muito bala esse filme. Ele é bem legal. Onde é que ele tá? Ele tá em algum lugar? Deixa eu ver. Ele tá na Netflix. Besouro existe na Netflix. Nossa, vontade de rever esse filme. Eu lembro que eu gostava bastante dele. é se informando mais Besouro é um filme sobre capoeira que o pessoal que pratica adora. Sim, ele é o equivalente, ele é o nosso equivalente àqueles filmes de Wuxia. É Wuxia, né? Que é tipo, é Kung Fu, só que escrachado, exagerado pra caralho em níveis que não faz sentido. Besouro é a nossa versão disso, é capoeira em níveis exagerados pra caralho, onde a galera voa. É maneiro. sobre essas discussões sobre políticas públicas e regulação. Participar desse debate de uma maneira honesta, com seriedade, baseado em dados e baseado em história. Você não precisa ser especialista, mas é importante entender um pouquinho. É importante que a cultura, em todos É o super-11 da capoeira, sim. os seus meandros, seja parte das nossas vidas. O Tigre e o Dragão Brasileiro? É o Tigre e o Dragão Brasileiro, sim. Vamos voltar um pouquinho, porque a gente só tava falando de filmes bons brasileiros. Tipo, a gente começou pra tipo, KK. Filmes brasileiros que a galera que não vê filme brasileiro gosta, KK. Aqui, vamos falar alguns, haha. A gente começou a falar de filme, tipo, muito bom. Vamos voltar aqui. O mercado é parte do problema. Então, se você realmente se importa com o futuro do nosso cinema, com Oscar ou sem Oscar, com Cannes ou sem Cannes, uma das maneiras mais efetivas de ajudar na Espada Presa é um exemplo de comédia brasileiro podre. Eu não nem quis tentar ver, não é minha vibe, não. causa é se informando mais sobre essas discussões sobre políticas públicas Eu dessa tangente é porque essa foi tão natural de KK, vamos só falar filme famosão do cinema brasileiro. E a galera, tipo, não falou filme famosão do cinema brasileiro, falou só, tipo, um monte de filme legal. Aí a gente foi pro Besouro, eventualmente. e regulação. Participar desse debate de uma maneira honesta, com seriedade, baseado em dados e baseado em história. Você não precisa ser especialista, mas é importante entender um pouquinho. Ver Malu, esses filmes contemporâneos muito bons, ninguém fala deles, tem que ver. Eu não conheço ele não. Vou dar uma olhada depois. É importante que a cultura, em todos os seus meandros, seja parte das nossas vidas. É importante que a gente entenda a cultura, assim como saúde, educação, como parte de uma disputa maior, como algo tão importante quanto outras disputas, que também são importantes. Eu queria convidar também meus colegas, criadores de conteúdo sobre cultura pop, sobre o audiovisual, a engajar com mais profundidade nessas discussões, falar sobre isso, trazer esses debates à tona. A imprensa, a grande imprensa, com algumas exceções, tem se comportado há um tempo como papagaio de pirata das plataformas, repetindo sem crítica e sem checagem os dados fornecidos pelas próprias plataformas como se fosse verdade absoluta. E eu tenho visto muito criador de conteúdo por aí fazendo a mesma coisa. Gente que eu gosto, inclusive. A gente Como é que é o negócio? papagaio de pirata das plataformas, repetindo sem crítica e sem checagem os dados fornecidos pelas próprias plataformas como se fosse verdade absoluta. Tá, E eu ok. tenho visto muito criador de conteúdo por aí fazendo Se pesquisar Carrinhos, vai ter uma surpresa de uma pérola de animação brasileira 3D. Eu tô ligado o que é Carrinhos. Eu conheço Carrinhos, sim.
a mesma coisa. Gente que eu gosto, inclusive. A gente precisa ser um pouquinho mais crítico. Por outro lado, tem muita gente fazendo trabalho responsável. Eu recomendo bastante os conteúdos da API, Associação de Produtoras Independentes, que tem conseguido traduzir essas questões técnicas de uma forma acessível para o grande público. Muita coisa que eu trouxe aqui, eu aprendi graças aos conteúdos da API. A Marina Rodrigues, que foi uma das pessoas que conversou comigo para fazer esse vídeo, tem uma newsletter chamada Simplificando o Cinema, que faz exatamente o que o título promete. Traz para o público as discussões sobre cinema brasileiro, regulação, política pública de uma forma acessível. A ABRA, a Associação Brasileira de Roteiristas, também tem feito um trabalho interessante de cobertura dessas discussões, e eu recomendo que vocês acompanhem também o movimento Filme Gay BR, muito bom também. Hoje se chama Hoje Vou Voltar Sozinho. Eu tô ligado qual que é. Eu tô tentando lembrar o nome direitinho, tipo, só pra ter o nome direitinho. Hoje eu volto sozinho. Filme. Hoje eu quero voltar sozinho. Isso aí. Raid! Teve uma raid? Dokebu! Muitíssimo obrigado, querido. Caralho, calma aí. Deixa eu abrir aqui, beleza. Dokebu! Muito obrigado pela raid. Sejam todos bem-vindos. Todos vocês. Sejam bem-vindos. Estamos a papo de 2 horas vendo esse filme de 40... Filme é foda. Esse vídeo de 40 minutos sobre cinema brasileiro. E a gente entrou em muitos assuntos sobre cinema brasileiro. Então pegue a pipoca e fica aí de boas enquanto a gente termina de ver esse vídeo. Que a gente tava com tempo pra terminar. VOD 12, que tá aí na linha de frente. Muito obrigado, Dokebu, inclusive. Muito obrigado. Nas discussões sobre regulamentação de streaming. Mas, enfim, o que eu ia dizer é, tipo... eu não sei muito sobre o assunto das políticas em relação ao cinema brasileiro, então sigam as coisas que ele mencionou aqui, tipo, as plataformas que o Thiago mencionou. No site deles tem todos os pontos, com detalhes, tudo bem direitinho. Estamos há 2 horas vendo esse filme e conversando sobre vídeos brasileiros, exatamente. Tinha explicado de um jeito muito acessível pra todo mundo entender. Todos esses debates que eu trouxe aqui, infelizmente, estão muito localizados e a gente... Eu estaria tweetando que seria uma invasão. A galera, tipo, de outra live, alguém mandou. Tipo, o Dokebu acabou a live dele e mandou a galera que tava vendo a live dele pra mim. Foi isso. Inclusive, exclamação mudança. Nós vamos embora da Twitch em breve, tá? Só pra avisar todo mundo. Nós estamos indo pra outra plataforma. Aquela que dá um chute na Twitch, kkk. Que é verdinha e blá blá blá. Vão lá e me sigam nessa outra plataforma, que a partir de semana que vem nós vamos fazer live lá, não aqui. Precisa falar sobre tudo isso, porque isso é importante. Pode não parecer que é importante, mas a cultura é importante. A cultura tá no nosso dia a dia. A cultura é a forma como a gente constrói. Caralho, meu Deus. Peraí, que o Antônio mandou um textão. Danas, se me permite dar um paralelo de Portugal. Todos fazem piada sobre a versão portuguesa de Dragon Ball Z, mas o que ninguém fala é que essa versão foi feita 3 anos depois de uma lei da ditadura que proibia a dublagem de obras estrangeiras. Logo, não havia pessoas preparadas, tanto que a maioria das 6 pessoas que fizeram vozes vieram do teatro. Para além disso, eles não tiveram tempo para ver o anime devido ao curto prazo que lhes deram, então houve erros como o dublador do Vegeta usar sua voz normal. Porque não sabia que o Vegeta iria ser um dos personagens principais. Para além disso, eles usaram a versão francesa como base, que já estava cheia de censuras e nomes mudados, como o Piccolo, ou Coraçãozinho de Satã, como já era chamado na França. Desculpa o textão. Não, tá tudo bem. Eu não sabia disso, na verdade. Caralho. Eu não sabia disso, na verdade. Que interessante. Meu mano mandou lore da dublagem português de Dragon Ball do nada. Não, eu fico feliz com isso, porque eu não sabia. Eu usou essa versão sempre, só que eu não tava ligado que era por causa disso que ela era assim. Interessante. Constrói visões Agora tudo faz sentido, exato. de mundo. Se a gente não debate cultura... Coraçãozinho de Satã vai ser o novo apelido da minha irmã. A gente tá perdido. E o cinema brasileiro tem uma história muito longa que muita gente finge que não existe. O cinema brasileiro é muito importante. Tem uma história longa, uma história rica, uma história que vive por aparelhos, mas vive. Aliás, lembra que eu falei do Karim Ainu e a ideia de cicatrizar? Interessante, tipo assim, Vegeta! Olha bem!
que o cinema brasileiro tem uma capacidade de cicatrização muito grande. Eu entendo o que ele quis dizer e eu acho que ele falou muitas coisas importantes nessa mesma entrevista, mas se a gente pega essa metáfora e expande ela, se um corpo tá em constante cicatrização, isso significa que ele tá sendo agredido o tempo inteiro e a gente precisa se defender dessas agressões. Se o cinema dos Estados Unidos, em certa medida, é uma máquina de guerra, porque ele tá... Exato, eu posso entender e até simpatizar com o porquê a parada é insana. Mas eu ainda vou zoar a loucura. Sim! Porque ainda é muito engraçado. Ligado às Forças Armadas e todas essas empresas estão num grande jogo de poder, a gente precisa também se proteger no meio dessa guerra. A gente precisa parar de constantemente cicatrizar e se proteger dessas feridas. Então a gente precisa de, sei lá, capacete, cinto de segurança, o que tiver na nossa frente. E a gente só vai conseguir esses Só tem um monitor na minha frente, Thiago, desculpa. mecanismos de segurança, estudando, se informando e debatendo honestamente. Vou deixar links importantes aqui na descrição do vídeo pra vocês se informarem mais. Esse vídeo aqui não tá aqui pra encerrar nenhuma discussão, ele é um convite para que essa discussão continue em outros ambientes. Eu peço que vocês divulguem esse vídeo nos lugares que vocês puderem. Vamos tentar fazer essa discussão chegar no Ministério da Cultura e no Lula. E é isso. Meu olho! Beijo, até o próximo vídeo. Beijo! Bom vídeo! Adorei o vídeo! Deu pra te conversar sobre cinema brasileiro enquanto ele mandava a real sobre a questão da regulamentação e a questão financeira por trás. E como cinema brasileiro é subfinanciado, isso é cringe, estúpido e eu odeio. Mas ótimo vídeo, gostei muito.